Olá pessoas, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do Gustavo Calau Bate-Papo. Galera, no bate-papo de hoje eu convidei o Marco Filippetti, acho que dispensa apresentação. Além de ter o formato vídeo no YouTube, eu também estou disponibilizando agora no Anchor e também no Spotify. Então, se você quiser escutar aí no formato podcast, somente o áudio, você vai conseguir também. Então, você que está aí no busão, né, tá indo para casa, tá no carro, enfim, qualquer lugar lavando louça, vai poder acompanhar aqui agora somente o áudio. Os links estão aqui na descrição, então você pode acessar aqui. E é isso, galera. Roda a vinheta e vamos aí pro Marco Filippetti. Então vamos começar aqui oficialmente aqui, né? Obrigado de novo por ter cedido seu tempo. Prazer enorme estar aqui com você, Carla. Nesse bate-papo aqui, né, eu vou tentar deixar mais informal porque acho que as coisas muito técnicas assim, primeiro tem lá no seu blog, da vida inteira lá que a gente consulta lá, tem muita coisa. Segundo, tem acho que 2 ou 3 posts seu, um post seu bem completo contando lá a sua trajetória lá. Vou deixar o link aqui também na descrição do vídeo. Então, né, acho que todo mundo sabe, né, quem tá vendo a audiência aqui do canal, acho que conhece, né, teve gente até que pediu nos comentários lá, seu blog, né, o blog ccna.com.br, e acho que é referência para quem começou a estudar Cisco no Brasil, teve acesso ali a alguma coisa em português, foi com você, né. Teve também o Yuri, né, que teve antes, que também eu não cheguei a conhecer, eu fui depois. Inclusive eu fiz um vídeo até sobre o CCNA lá e não citei ele e a galera colocou no comentário. Eu não conheci muito ele também, não. Eu perdi a oportunidade, mas ele parece ser um cara muito, muito bom. Muito legal, muito bom, muito aberto também. Talvez fosse um cara bom pra você tentar entrevistar também mais pra frente, aí, se você conseguir. Eu acho que ele é um cara bem aberto, bem disponível. E é um cara que tem uma trajetória bem interessante também. Acho que vale a pena, de repente, você ver de convidar ele para um bate-papo. Acho que ele ia gostar. Cara, essa semana que eu tava preparando aqui, que eu reparei numa coisa que eu nunca tinha reparado, que é Marco Aurélio, né, cara? O Aurélio ali, cara, eu tô vendo o livro aqui, tá na minha frente aqui, eu falei, caraca, é Marco Aurélio, Filippetti, não é só o Marco Filippetti, né? No primeiro livro, ou nos primeiros livros, eu não lembro, o nome do autor vinha como Marco A. Filippetti. Acho que só nos últimos que saiu só o Marco Filippetti, eu nem tenho certeza, mas se saiu como Marco A. também ou não. Eu tô com, acho que uma edição nova aqui, mais nova, né? Que era esse tal Aurélio, né? Esse tá o nome completo. Eu lembrava que tinha uma ou outra que tinha saído com o nome completo. E aí as pessoas perguntavam de vez em quando, o que é esse Aponta, Antônio? Falando, não, é Aurélio. E morando fora agora é mais estranho ainda, né? Porque aqui fora é um nome que até é difícil para eles pronunciarem até, né? Então eles não conseguem falar Aurélio. Então... Você tem descendência italiana, né? Daí que vem o Filippetti, né? Você escreveu lá são 5 livros, né? Do CCNA. Na verdade são 5 edições, né? Porque o livro no fundo é o mesmo. Ele só foi sendo atualizado. Mas no fundo o conteúdo, o core, né, do livro é o mesmo. Se você olhar, pegar desde o primeiro até o último, o conteúdo mudou pouco, assim, o conteúdo grosso. Óbvio que teve algumas coisas que eu reescrevi, melhorei algumas outras coisas, um diagrama aqui, outro ali, que a gente vai, né, com o tempo aprendendo e vai modificando, mas o grosso do conteúdo ainda é o mesmo. Então, são edições, né, eu não gosto de falar que são livros, eu gosto de falar mais que são edições, né, de livro mesmo foram 2, né, que teve um que foi publicado pela Linux Media, foi um pequenininho, não sei nem se você conhece, que é eles tinham uma série que chamava, putz, nem lembro agora, eles tinham uma série, né, era tipo Aprenda Fazendo, alguma coisa assim, e aí um dia me convidaram para fazer um sobre roteadores e switches da Cisco, eu topei, e aí eu escrevi um livro bem pequeno, acho que não tem nem 200 páginas, e até hoje está vendendo esse daí também, porque esse não desatualiza, né, porque não é de certificação, não é nada, é um livro mais genérico, e até hoje está aí vendendo, mas esses foram os 2 livros. Eu acho que eu lembro desse, eu não tenho ele, mas é um que você ia montando, tinha vários autores e você ia meio que montando uma... Então, eles são livrinhos pequenos, até bonitinhos, né, e todos eles têm uma capa parecida, né, o que muda é só o título, e cores diferentes. Então, o Adilson Florentino, por exemplo, escreveu um de IPv6, na mesma série.
né? Eu escrevi esse de roteadores e switches, e aí outros autores escreveram de outros tópicos. Então, é o que você falou, é como se fosse uma coleção que você põe na prateleira, né? Fica todos os livrinhos ali com vários autores e vários tópicos diferentes. É legal. Acho que eu lembro. Vou colocar aqui na tela aqui, devo achar aqui. Fazer aqueles efeitos especiais que você faz, né? Não sei fazer essas coisas. Você tá muito na minha frente nisso daí. Eu vejo, às vezes, seus vídeos e falo, nossa, como que ele fez esse negócio aí, né? Voando aqui pra cá e aparece ali. A galera pergunta, e provavelmente alguém vai perguntar de novo quando eu postar algum vídeo lá com slide, é que eu uso o PowerPoint da Apple, né, que é o Keynote. E no Keynote eu gasto muito tempo fazendo as apresentaçõezinhas com as animações, assim. Dá pra fazer no PowerPoint, mas eu acho que no PowerPoint demora mais ainda. Aí eu faço lá, sacou? Não faço na edição do vídeo, eu faço na apresentação mesmo. Ah, então você faz as animações na própria, Tirando esse vídeo aqui que eu vou colocar as imagens, né? Eu faço no Premiere, né? Mas aqueles outros de desenho eu faço no... É porque eu gosto mesmo de negócio mais visual, assim. Mas é bom, acho que YouTube é assim, né? YouTube é visual, tem que ser, senão não funciona. Quando eu posto lá coisa lá no curso também, né? Que eu comercializo lá também... eu faço assim e tem vezes que eu fico pensando, cara, eu tô perdendo tanto tempo num vídeo de 20 minutos aqui, será que vale tanto a pena assim e tal, né? Mas enfim, eu não consigo fazer de outro jeito e se eu ver os meus primeiros vídeos hoje, eu falo, putz, velho, olha que som ruim, olha que imagem ruim e tal. Mas enfim, né, é o processo, né? Você vê a evolução, né? É assim que funciona, tá certo? Todos os youtubers famosos hoje, todos eles nunca tiraram os vídeos antigos. Não sei se você já reparou isso, né? Mas tem alguns que eu sigo, né? De tópicos diversos, não técnicos. É engraçado você ver os primeiros vídeos deles, tipo, 10 anos atrás, quando o YouTube ainda nem era famoso. Então, é muito trash a qualidade do vídeo. Né? Mas eles deixam lá, eles não mexem, porque é parte da história deles, né? De como que eles foram evoluindo até chegar onde eles chegaram. Acho que é legal isso. E aprende fazendo, né, cara? Exatamente, é isso aí, né? Você falou sobre a capa dos livros. Eu tenho uma teoria da conspiração aqui sobre os seus livros, cara. Vou contar ela aqui e depois você confirma. Primeiro, né, o Filippetti, sobrenome aí italiano, descendência italiana, você é de São Paulo. Então você torce pro Palmeiras, né? Palestra. Óbvio. Aí é por isso que os seus livros têm capa verde, vermelha e azul, que é meio que uma relação ali com a Itália, alguma coisa assim. E nunca teve nenhuma capa preta, porque aí, né, vira Corinthians. E tem uma capa laranja que eu não sei porque que é, mas enfim, né? Tem alguma relação ou nada a ver? Olha, que essa sua teoria é boa, viu? Eu nunca tinha pensado nisso, pra falar a verdade. Vai usar ela, né? Pensando faz todo sentido. Talvez tenha sido alguma coisa meio subconsciente aqui. Mas não foi isso. Na verdade, como que funcionava? A editora que sempre vinha com as ideias, né, das capas. Então ela chegava para mim e falava, agora essa edição, vamos fazer a capa com essa cor aqui. E você falou da capa preta, né? Essa edição laranja que saiu, que foi a última que eu fiz com a Visual Books, a ideia era fazer capa preta, na verdade. Era para ter saído uma capa preta, né? Que era a minha opção. Né? Quando eles perguntaram, eu falei, não, vamos fazer a preta. E tinha ficado bem legal. Eu até posso mandar para você depois, eu vou ver se eu acho, né? Mas eles mandam os drafts. E tinha ficado muito bonito, né, o livro com a capa preta. Mas aí no final ela achou que era melhor pegar uma cor mais cheguei mesmo, porque destaca o livro na prateleira, né? Então o pessoal entrava na livraria, vê aquele laranjão ali e aí fala, vou ver do que é, do que se trata. Acho que tem uma lógica aí. Eu não discutia muito com ela, né? O que ela falava para mim nessa parte de capa e não sei o que, eu falava, tá, faz o que você acha melhor, porque esse é o seu negócio e você que entende. E eu não me metia muito. Às vezes dava uma ou outra sugestão, mas... Inclusive tem uma história interessante, né? Aproveitando, eu não sei se vocês sabem, mas... Acho que não, porque isso nunca foi a público. Mas a capa essa capa que você tá aí, pega esse livro que você tava aí de novo, o verde. Você pode ver que o globo dela tá bem diferente, né? Dos iniciais. Se você pegasse, por exemplo, o livro anterior, posso mostrar aqui para você depois, o globo era em 3D, todo bonitão, né? E aí, de repente, saiu esse daí, que era a evolução do 4.0, né, para 4.1, com esse globo todo, né, feio. E a explicação disso é que a editora foi processada, porque aquele globo 3D que eles estavam usando, o cara que desenhou a capa, pegou o globo na internet, né? Então ele procurou, achou o globo na internet, só que tinha direitos autorais no globo.
E ele não foi atrás de quem era o dono para pedir, né, e pagar os direitos. Então, quando saiu o livro, o cara olhou aquilo e falou: não, esse globo fui eu que desenhei, é meu. Né? E aí entraram com um processo em cima da editora. A editora teve que trocar, né, tirar rapidinho esse logo e esse globo e colocar o outro, né, que daí ficou essa coisa horrorosa aí. E aí depois, no último que saiu no laranja, eles mudaram todo o desenho e aí colocaram uma coisa que não tinha mais o problema de direitos autorais, né, mas deu um bafafá grande isso aí, porque a editora é pequena, então qualquer processo em cima da editora complica muito a vida deles, né? Eu lembro que, coitada, ela estava desesperada e eu não tinha nada para fazer para ajudar. O que eu posso fazer? Eu não sou advogado. Eu tinha a edição desse livro que você está falando, foi o primeiro que eu comprei, né? E eu até doei ele para um aluno meu depois, muito tempo depois, ele estava bem surradinho assim. Eu doei, eu lembro que era agora que eu reparei, na verdade, né? Que você falou que eu reparei, que era realmente, tinha esse globo lá. Eles tiveram que pagar alguma coisa, você sabe? Eu nunca soube o que aconteceu depois, porque eu preferia nem perguntar, entendeu? Porque ela, coitada, tava tão estressada, isso daí era um assunto deles mesmo, né? Eu sabia que não ia me afetar em nada, porque eu não tinha nenhuma responsabilidade. E eu deixei a coisa andar e não perguntei, mas eu sei que entrou realmente um processo na editora, e eles provavelmente devem ter feito um acordo, né? E devem ter pago alguma coisa pro reclamante. Eu tenho quase certeza que eles pagaram, sim. Não tenho ideia de quanto, mas pagaram. É que tá certo, tem que pagar mesmo. Se a gente usou, né, tem que pagar. Mas é isso. Então, essa história acho que ninguém sabia. Então, essa é a explicação do porquê que essa capa aí ficou tão feia, né? Porque ficou horrorosa essa capa. Porque eles tiveram que fazer as pressas, que o livro já estava para sair. Por sorte, eles conseguiram mudar a capa antes de ir para printagem, né? Porque senão aí ia dar aí sim eles iam torrar um monte de dinheiro. Tem que recolher tudo e trocar a capa. Mas no final deu certo. E eu vi que você tem uma trajetória de estudos, né, que é um pouco, não é convencional, né? Você largou ali 2 faculdades, não é? Você fez estágios fora da área de TI, assim. Depois você foi estudar fora, conheceu redes lá fora, né? Você voltou. Realmente, você tem razão que a minha trajetória ela foi bem fora assim do padrão, né? Inclusive hoje quando eu conto pro pessoal, né? E eu trabalho com treinamento, né? Então às vezes eu tenho que contar um pouco do meu background pro pessoal que eu tô treinando e eles olham pra minha cara e falam, mas como, né? Como que você veio parar aqui? Mas é isso, eu realmente comecei uma faculdade de administração de empresas na época que eu saí da escola, saí do colégio. Aí fui fazer administração, que na época era o que todo mundo fazia, porque a maior parte das pessoas que não tinha muita noção do que queria, sempre ia para administração, né? Mas eu sabia o que eu queria, essa é a parte interessante, porque desde que eu acabei a escola, eu sempre tive, né, uma inclinação para a parte de tecnologia. E sempre tive um desejo de estudar isso. O problema é que naquela época, né, quando eu saí da escola, eu saí em 90, 91, e não tinham boas faculdades de tecnologia, eram poucas, né? Acho que existiam uma ou duas, né, que tinham alguns cursos interessantes na parte de computadores mesmo, mas era muito ainda novo, era muita novidade. Então eu tive um problema muito sério com meus pais mesmo, né, porque convencer eles, né, de que eu queria tentar alguma coisa que ninguém conhecia e que ninguém sabia se ia dar certo, se não ia, foi muito complicado. Então a administração acabou sendo um caminho fácil, né, porque é uma coisa que os pais entendem, né, então não tem muito convencimento ali, e acabei então seguindo aí fiz errado, na minha opinião, devia ter seguido o meu desejo, né, mas no final acabei fazendo mais a vontade dos meus pais, né, e não deu certo, né? Então, não vou falar que foi ruim a faculdade, eu até gostei bastante, mas não era o que eu queria, não tinha nada a ver com o que eu queria. E a parte interessante é que durante essa faculdade eu acabei realmente fazendo estágio. Na verdade, foi um estágio no Banco do Brasil, né, na parte administrativa mesmo, que foi muito bom, achei que foi muito legal, aprendi muito nesse estágio. Fiquei quase 8 meses fazendo estágio no Banco do Brasil e aprendi muito. E depois eu comecei um programa de trainee na KPMG, que até hoje é disputadíssimo, né? Então, eu participei do processo seletivo, que era bem difícil de entrar, era uma relação candidato-vaga tipo de 50-1, mais difícil que entrar na faculdade. E acabei sendo escolhido, comecei o processo de trainee, então, na KPMG, fiquei na KPMG por 3 anos, no final das contas, né? Fiz o trainee, passei, fui tendo promoções, né? E fui ficando, que é uma área que não tem nada a ver com tecnologia, né? Eu trabalhava com auditoria contábil. Então, nada a ver. Tinha mais a ver com a faculdade de administração do que com a parte de tecnologia. Mas o meu plano era bem, bem claro. Eu queria realmente fazer, eu fui para a KPMG porque eu sabia que ia me abrir um monte de porta. Eu tinha certeza disso, né? Apesar de não ser uma coisa que eu gostava muito de fazer também, eu sabia que eu ia conseguir fazer e sabia que ia me abrir portas. Então eu fui. E já tinha esse plano também de ficar 2, 3 anos lá no máximo e depois sair fora. Não queria fazer carreira lá. Meus amigos, até hoje, falo com eles, estão lá. Hoje são sócios, né, da empresa.
foram progredindo na carreira até chegar a sócio. E eu não, eu saí, e aí foi quando eu acabei decidindo que, olha, meus pais que me desculpem, mas eu vou seguir o meu caminho, né? E eu vou então fazer alguma coisa que eu gosto e que eu tenho prazer em fazer. E aí fui então para fora para fazer um curso que eu tinha encontrado. E fora do Brasil era muito mais fácil de achar cursos legais, né, nessa área do que no Brasil naquela época. Hoje em dia no Brasil tem cursos muito bons, mas naquela época não tinha. E eu fui então para os Estados Unidos, fiquei 2 anos lá fazendo curso de redes e telecomunicações, fiz os dois. E análise de sistemas também, foram 3 cursos, na verdade, em 2 anos, né, uma pós. E no final desse período, eu nem conhecia muito ainda a parte de Cisco e tal, isso daí foi em 2001, e eu ouvi falar durante o curso, uma das pessoas lá que estava fazendo curso comigo começou a falar de CCNA e não sei o que, e eu não sabia o que era, cheguei em casa e fui pesquisar, né, e com aquela internet na época, né, que ainda engatinhava, e aí fui atrás, descobri, fui atrás de livro também, né? E aí acabei comprando uns 2 livros da certificação e falei, vou estudar aqui por conta e vamos ver o que dá, né? E aí fiquei estudando por um tempão, que acho que uns quase 2 meses ali debruçado em cima dos livros, né? E o curso que eu estava fazendo também ajudou bastante, porque era bem relacionado com o tema. E aí fui fazer a prova de certificação e passei. E aí quando eu passei, eu comecei a perceber que naquela época era um big deal, né? Naquela época era muito big, porque em 2000, 2001 ninguém tinha. Era uma coisa muito nova. Então, você ter o CCNA naquela época era... Putz, você era um deus, né? Então eu lembro que eu voltei pro curso depois, comentei pro pessoal todo feliz que eu tinha passado, até o professor veio falar comigo, nossa, você passou nessa prova, essa prova é impossível, e não sei o quê. E aí eu comecei a pensar o que eu ia fazer quando eu voltasse pro Brasil, né? Na verdade, meu plano, Calau, nunca foi voltar, eu queria ficar lá, né? E naquela época que eu tava, era quando a internet, né, e tecnologia, na verdade, estava bombando nos Estados Unidos. Era bem a época que a gente está vivendo hoje, muito parecida com startups aparecendo todo dia, entendeu? Só que eram as startups que a gente conhece hoje como Google, como Yahoo, né, que depois acabou dando para trás, mas naquela época foram quando essas empresas foram surgindo e ganhando força. A Amazon também, né? E eu acabei trabalhando numa empresa que ela preparava, né, o modelo de negócio para essas startups que estavam acontecendo lá naquela época. Então, as empresas vinham, né, até essa empresa que eu trabalhava, com uma ideia, e a gente elaborava o plano de negócio, né, para essa empresa inteirinho, desde a parte financeira, tudo, né, fluxo de caixa, e ajudava eles a fazer a apresentação para investidores. Então, foi sensacional essa experiência, foi muito legal. Eu aprendi muito e conheci um monte de empresas. Eu cheguei aí no Yahoo, por exemplo, né, a fazer a apresentação para os caras, né, de outras empresas que estavam querendo fazer parceria com eles. Então, conheci muita coisa bacana naquela época. Isso era na costa oeste? Califórnia? Eu estava na Califórnia, que era onde estava bombando mesmo. Então, aí o que aconteceu foi, a empresa que eu estava trabalhando, né, era uma empresa pequena, tinha eu, o cara que era o dono da empresa, que era o meu chefe, e uma menina que era uma italiana que trabalhava fazendo a parte mais de marketing, essas coisas. Então, eram 3, era o dono da empresa, eu e um cara que era um consultor externo que via de vez em quando também. Então, 4 pessoas, bem pequena a empresa, mas faturava muito, porque... O cara, né, o dono da empresa era muito bom, tinha muito contato, então as empresas vinham até ele. E o meu plano era ficar, né? O cara já tinha me prometido mundos e fundos, já tinha falado, pô, você vai ficar comigo e a gente vai crescer, não sei o quê. Eu tava super empolgado, né? E ele tava pagando uma grana boa naquela época pra mim também. E aí o que aconteceu foi que a bolha da internet estourou. De uma hora para outra, foi inacreditável, porque você tinha que estar lá para realmente sentir, né? Então, tinha uma empresa que para mim hoje é um case muito interessante, até para quem quiser ir atrás e estudar esse case, né, para ver até algumas coisas que estão acontecendo hoje, né, que hoje, esse ciclo que a gente está vivendo, por incrível que pareça, é muito parecido com o que aconteceu naquela época. Para mim, lembra muito o que aconteceu ali, né? Então, tem, óbvio, empresas boas, sólidas, que estão crescendo, que vão ter um futuro brilhante, mas tem muita porcaria aí no meio e muita gente que não tem a menor noção do que está fazendo, entendeu? Menor noção. E o pior é que você vê, como eu via naquela época, pessoas aportando dinheiro em ideias vazias, né? Então vai estourar, não tem como. Uma hora, de novo, né? Não acho que vai acontecer o que aconteceu naquela época, né? Porque aquela época foi um terror. Mas vai sim ter muita empresa quebrando aí nesse esquema de startup, de investimento e virar uma coisa meio moda, né? Porque todo mundo hoje fala, eu quero ser empreendedor, quero ser empresário, eu vou largar tudo e vou montar minha startup e vou faturar 1 bilhão. Como se fosse a coisa mais fácil do mundo virar um unicórnio e ganhar 1 bilhão. Pô, antes de ganhar 1 bilhão, tenta ganhar 1 milhão, que já é muito difícil, né? Mas, pô, se você conseguir ganhar 1 milhão, você já tá no caminho certo, vai embora. Mas não, o pessoal monta empresa falando, não, eu quero ser um unicórnio. E é isso, eu quero ganhar 1 bilhão de dólares e aí sim eu vou ser bem sucedido. Então, os valores
são completamente diferentes e acho que as pessoas estão muito enganadas com esse mundo, achando que é um mundo fácil, mas não é. É glamouroso, né, também, que também não é. Aí pegando por esse lado que você está falando aí também, de meio que ilusão também, tem gente, né, deixando empregos bons em empresas sólidas para embarcar num sonho de uma outra pessoa que vende ali num LinkedIn, num PowerPoint, num pitchzinho ali que o cara dá pro, né, você vai ver a empresa, aqui teve o caso do Ike Batista, né, enfim, né. Se o cara é um bom vendedor, né, ele vai convencer muita gente de embarcar com ele. Eu acho que até nesse ponto ele está certo. Se o cara realmente consegue, se ele tem esse poder, né, de convencer as pessoas, ele tem tudo para ser bem sucedido, mas ele tem que se lembrar que ele precisa entregar alguma coisa. Você não pode ficar só, né, pegando dinheiro e postergando e falando um dia, né, um dia eu vou conseguir. E uma hora o investidor puxa o plug, né, e a coisa toda desaba, que nem um castelo de cartas mesmo. Mas esse discurso sabe, inflar o ego da pessoa ou tentar motivar, ser um coach mega. E a gente que tá no mercado, sei lá, fica falando, cara, o cara tá vendendo uma ilusão. Não sei se a galera vai se tocar um dia, se a casa vai cair, mas enfim, né, o cara... Que uma hora as pessoas começam a perceber, né, eu acho que leva um tempo às vezes, mas uma hora acontece, acho que a ficha cai uma hora. Naquela época, né, tinha uma empresa que era a empresa que mais crescia, uma empresa que ela começou a crescer muito rápido e começou a chamar muita atenção pela velocidade de crescimento dela. É uma empresa que em 2 anos, né, quando eu cheguei lá, cheguei em 99, essa empresa já ainda estava engatinhando, ela tinha acabado de começar, uma startup mesmo, e em 2001 essa empresa já estava valendo 500 milhões de dólares, alguma coisa assim. Tipo, em 2 anos a empresa, ela ficou um monstro e ela quebrou. Ela quebrou e ela, na minha opinião, foi a quebra que depois, como eu falei, o castelo de cartas, né? Ela quebrou e toda a cadeia, né, embaixo dela foi quebrando junto, porque todo mundo que colocou dinheiro e colocaram muito dinheiro nessa empresa, eles começaram a ficar com medo e depois começaram a puxar o plug, né, de todas as outras menores, né? Então começou uma sequência de quebradeira ali que foi uma das maiores crises da história, né? Não sei se você lembra, né, nessa época, talvez você seja muito novo para lembrar, mas foi uma crise financeira gigantesca, né, e causada pelas startups naquela época que estavam numa bolha gigantesca também. E essa empresa chamava Webvan. Eu não sei se você já ouviu falar dessa empresa, mas ela é muito parecida com o modelo de negócio que existe hoje, bem sucedido. Tem várias, na verdade, né, que fazem isso, que é o Deliveroo, por exemplo, né? São empresas que fazem entrega, né, de comida, basicamente, né, de supermercado, essas coisas. A Webvan era uma empresa que entregava, né, produto de supermercado na casa das pessoas, que hoje é uma coisa que é tão comum e todos os supermercados fazem, etc. E eles criaram, né, essa linha de negócio que não existia na época e inovou e realmente era muito promissor. Mas eles fizeram tudo errado, tudo. Né? Então, o que eles fizeram? Primeiro, pegaram todo o dinheiro que eles usaram e fizeram o quê? Começaram a expandir o negócio que nem louco, sem nenhum plano. E óbvio que uma hora a coisa vira um elefante branco mesmo e não tem mais como, né? Precisa ficar colocando cada vez mais dinheiro para sustentar o negócio. E aí o negócio colapsa. Tem um livro que chama... mais ou menos, o cara conta a história dessa época. Ele é o lado difícil das decisões difíceis. É um livro bem legal, não é de empreendedorismo, coach, não. É um livro que o cara conta a história de um modo bem diferente do que a gente está acostumado. E tem uma frase lá que ele coloca lá, assim, a gente estava crescendo tanto e que na hora que a gente quebrou, é como se a gente era um ônibus descendo a ladeira e nem marca de freada a gente deixou. Não, foi isso mesmo. Essa empresa aí, na verdade, essa e outras, né, naquela época foi exatamente isso, foi da noite pro dia. Tanto que eu lembro, né, quando começou a quebradeira, não deu nem tempo de olhar para trás e entender o que estava acontecendo. Eu lembro que o meu chefe me ligou um dia e falou, olha, infelizmente acabou, né? A gente vai ter que fechar as portas e não sei o que. Eu falei, mano, do que você está falando? Tava tudo tão bem. Falou, não, você tá vendo as notícias e tal. Eu falei, pô, tenho acompanhado alguma coisa, mas não tá tão ruim assim. Ele falou, não, tá muito ruim, né? Então todos os contratos que ele tinha foram encerrados da noite pro dia. A empresa, obviamente, não tinha mais faturamento, fechou as portas. Ele mesmo teve um período muito ruim aí. Foi trabalhar com mercado imobiliário, nada a ver, assim, só para conseguir se manter mesmo, sabe? Então, teve uma virada de vida muito, muito radical. E eu voltei para o Brasil, né, com o rabo entre as pernas, né, porque não tinha mais como arrumar nada ali nos Estados Unidos, nessa época, em tecnologia, esquece, tinha acabado. Então, estava mandando
rios de pessoas embora. Você tinha o visto só de estudante ou não, de trabalho daquela época? Ou... Com visto de trabalho naquela época. Eu tinha conseguido um visto de trabalho o sponsor foi esse cara, né, que me empregou lá. Voltei pro Brasil, só que antes de voltar, o que eu fiz? Eu comecei a pensar numa tática, né, de como que eu poderia voltar já meio que encaminhado em emprego. Naquela época, de novo, a internet ainda estava bem capenga, né, era 2000, 2001, aí já tinha internet, mas não tinha esse mundo que tem hoje, né, então a comunicação não era tão simples com empresas. A maioria das empresas ainda não tinha um site, por exemplo, então era muito difícil ter contato dessa forma. Então, o que eu fiz, eu peguei, imprimi acho que uns 100 currículos e imprimi mesmo, coloquei em envelope, consegui o endereço das empresas que eu pensava em trabalhar e mandei esse currículo por correio dos Estados Unidos para o Brasil, porque eu achava que fazendo isso ia dar um destaque, né? Falar, pô, o cara tá lá, né? E aí no final deu certo, né? Porque eu consegui algumas entrevistas, né? Cheguei então já com entrevistas marcadas, fiz as entrevistas e acabei conseguindo emprego. E fui trabalhar então naquela época na T-Systems, né? Que era do grupo Deutsche Telekom. E foi aí que minha carreira de redes, na verdade, começou, né? Porque antes disso não tinha nada de redes, tirando o CCNA, nenhum trabalho, nenhuma experiência com redes, nada, zero. Né? Então, minha experiência realmente começou nesse primeiro trabalho. E era engraçado porque eles me contrataram, né, como analista na época, só que eu tinha o CCNA, então era um analista que tinha CCNA e naquela época ninguém nem sonhava em ter CCNA, achava que era inatingível, né? E então o pessoal me respeitava muito, né? O pessoal lá falava, pô, mas o que você acha disso aqui? Né? Vamos conversar e tal. Eu falava, cara, eu não sei, cara, eu não tenho a menor ideia disso daí, né? Eu sei só o que eu li nos livros, eu não tenho a menor noção. Então eu errei muito, demais, né? Mas assim, cada orelhada daquelas que até hoje eu me lembro. Mas faz parte, eu acho que é assim que se aprende mesmo. Não tem como aprender sem errar, né? Então, essa é outra coisa também, acho que não tem que ter vergonha. Óbvio que você errar não é falta de atenção, quer dizer, mas sendo inconsequente, né, e fazer alguma coisa, por exemplo, que não deveria estar sendo feito, mas isso daí acho que tudo bem, não deve ser feito. Mas errar por uma coisa que você achava que ia dar certo, de repente não deu e foi para um outro lado, acontece, eu acho, né? Acho que isso daí só faz você aprender mais e ser quem você é. Então eu errei bastante no começo, assim como muita gente imagino que erra também. Eu errei muito, mas demais, né? E fui aprendendo muito com esses erros. E aí fui aos poucos, né, ganhando um pouco mais de experiência e tendo um pouco mais de abertura. E nessa época na T-Systems, o pessoal pedia muito, né, para eu passar dicas para eles da prova que eles queriam fazer. E eu então comecei a trabalhar em cima de dicas para a prova, para esse pessoal. E aí veio a ideia de montar um curso, né? E eu montei um curso CCNA, usava a sala, o auditório da empresa, depois do horário, eles emprestaram a sala para mim. E foi assim que começou, na verdade, toda essa ideia de escrever o livro, né, e do CCNA e tal, veio daí. Então, teve toda essa sequência, né. Primeiro, sobre essa sua parte de estudo, né, só deixar claro pro pessoal é que não tem receita pronta, pessoal. Tipo, cada um tem um perfil, cada um tem uma realidade, cada um tem um status social, econômico, tá num polo ou não. Tudo isso vai influenciar. Você não tem que tirar uma certificação para você ser bem sucedido. Se você quiser, ok. Se você não quiser, também tudo bem. O fato é que você tem que estar sempre estudando. Na área de tecnologia, você tem que estar sempre estudando. Tem vários conteúdos gratuitos aí na internet. Você não precisa comprar curso para fazer certificação, né? O próprio Marco tá upando lá no canal o curso que até pouco tempo era pago lá na plataforma, na Cloud Campus. Vou deixar o link aqui na descrição. Então tem muito conteúdo gratuito. Não se atole de um monte de coisa que alguém falou pra você que tem que estudar. Cara, assim, tem muita gente nova que manda e-mail, deve mandar pra você também, que o cara é desesperado, ou muita gente acha que é velha. O cara, tenho 28 anos, eu tô muito velho e tal. Eu falei, cara, como assim, cara? Tipo, enfim, galera, não tem receita pronta, fujam das receitas prontas também, quem tá vendendo a receita pronta, ou quem tá, enfim, né? Sejam críticos, pessoal, com o conteúdo que vocês consomem. Não tô falando que o meu conteúdo é o melhor, que o do Marco é o melhor. Eu sou muito crítico com o meu conteúdo, igual eu falei, né? Então, assim, posto vídeo que depois eu falo, putz, eu só tirei um vídeo até hoje que eu postei, que foi um que deu uma polêmica danada de um emulador aí, e aí eu tirei porque tava dando briga e tal, a galera brigando nos comentários, falei, cara,
não quero esse tipo de audiência. Peanut Lab, não? Foi. Eu até tirei do ar, a galera começou a brigar e tal. Eu falei, cara, não quero esse tipo de audiência. O indiano começou a me mandar mensagem. O cara da Inglaterra me mandou mensagem, falou que o indiano roubava celular lá na Índia. Eu falei, cara, beleza, vou tirar do ar, acabou. E arrependi eternamente. Eu postei num sábado, no domingo já tinha 2.000 views e a galera brigando. E eu falei no vídeo, não briguem, pessoal, pelo amor de Deus. E foi um vídeo mó, tipo assim, não tomei partido nem nada. Mas enfim. Então, galera, sejam críticos com o conteúdo que vocês consomem, não acreditem em tudo, também, enfim, né, o dinheiro de vocês é valioso demais, e paciência, o Marco tá aí, a prova, né, tem que ter paciência. Você passou por empresas grandes, né, aí, incluindo aí AT&T, né, BT, Embratel, entre outras, né, de 2004 a 2012 aí, provavelmente o nível de estresse também era proporcional ao tamanho da empresa. Empresa de telecom, para quem nunca trabalhou, eu já trabalhei em empresas de call center, que também é um estresse gigante. Não pode ter parada, enfim, você leva multa dos órgãos reguladores, enfim, tem um monte de estresse que você passa. E foram 8 anos, né, ou mais aí nesse pique. Fora os projetos paralelos, né, que blog, empresa, curso, né, e ainda se foi inventar de fazer um mestrado ainda. Você decidiu tirar um ano sabático, né, foi ali no 2012, né, e aí resolveu dar uma voltinha de bike, né, vou dar lá 1.100 quilômetros ali, 26 dias, né? Mas foi isso mesmo. Mas eu concordo 100% com o que você colocou, Carla. Eu acho que todo mundo que está assistindo isso, né, os seus ouvintes, os seus pupilos, vamos colocar assim, eu acho que eles têm mesmo tem que valorizar não só o dinheiro, mas o tempo. O tempo é mais importante, na minha opinião, que o dinheiro, né? Então, você às vezes gastar aí uma semana, um mês, num curso que é uma porcaria, ou lendo um livro que é uma porcaria, ou isso é tempo, né, que você não recupera depois, foi embora, entendeu? Então tem que sim ser muito seletivo, tem que pensar muito e tomar decisões, né, tentar tomar decisões em termos de carreira que façam sentido. Eu acho, né, na minha história, que eu perdi muito tempo no começo. Talvez eu tivesse ganho um pouco mais de tempo se eu tivesse, né, tido um pouco mais de foco. Mas eu não me arrependo de nada. Nesse sentido, eu acho que cada etapa aí da minha carreira teve algum nível de aprendizado. Eu acho que com isso eu sou muito grato, eu não tenho que reclamar de nada. Mas depende muito do que você quer em termos de carreira e depende muito de onde você se vê, né, depois de certo tempo. Então, eu vou dar um exemplo que eu acho que é interessante, que eu sempre, né, no passado, falava muito, né, para as pessoas que tem que fazer faculdade, né, eu acho que tem que fazer um curso superior e tem que se formar e depois você tem que seguir uma carreira e não se acomodar, que é aquele clichêzão, todo mundo fala isso, qualquer guru aí desses, como fala, desses coaches da vida aí, eles vão eventualmente falar isso para você, não se acomode, zona de conforto e blá blá blá, não sei o que. E é engraçado, porque na minha vida, né, profissional, é o que você falou, foi uma neurose total, né? Eu passei por uma série de empresas grandes, um nível de estresse gigantesco, e bem isso que você falou também, de downtime tem que ser próximo de zero, então quando a coisa acontecia, dava algum problema, era o meu telefone que tocava, né? Então eu tinha que sair correndo de onde quer que eu tivesse, largar a família, largar tudo, para ir resolver um problema que às vezes era bem cabeludo e levava dias, né? Não era uma coisa que você resolvia em questão de minutos. Então você dava uma amenizada no problema, mas tinha que depois continuar trabalhando para resolver. Que é interessante, é legal, eu não vou falar que é uma coisa ruim, mas é obviamente estressante e isso afeta, né, a sua relação com família, com filhos, se você tem filhos, etc. Não tem como não afetar. E aí vem aquela parte mais de carreira mesmo, né? Então, o que você espera de carreira, né? Todo mundo fala, eu quero ser chefe, eu quero ser o presidente da empresa, eu quero ser CEO, né? Hoje a maioria da molecada aquela história de novo das startups, eu quero ser CEO porque todo mundo é CEO, então eu quero ser CEO também. E eu acho que não é bem por aí, entendeu? Eu acho que carreira é uma coisa que mudou muito, né, de anos para cá. Não só a parte de carreira em si, mas a parte até de educação mesmo, né? Tem mudado bastante. Eu ainda acho, por exemplo, que ensino superior é vital. Eu acho. Eu não vou deixar de achar. Eu acho que sim, precisa ter essa base. Eu acho que é importante. Agora, é isso que vai determinar se você vai ter uma carreira brilhante ou não? Eu já não acho que não, entendeu? Não acredito mais nisso. Esse meu pensamento já mudou. Eu acho que você tem empresas hoje que, de fato, investem em profissionais que aprendem fazendo, né? E que têm uma facilidade para conseguir, às vezes, liderar e etc., mesmo sem ter aí uma base de educação, né? Uma base educacional aí mais formal.
E isso acontece, tem acontecido, né? Não só em empresas startups ou de tecnologia, mas até em empresas tradicionais também. Agora, um exemplo do meu chefe aqui, ele não tem ensino superior, né? Que é muito comum na Europa e Estados Unidos, para falar a verdade, né? É engraçado isso, o Brasil, ele força muito mais na parte de os jovens irem buscar, né, ensino superior do que Estados Unidos e Europa, né? Estados Unidos e Europa é muito mais relaxado com relação a isso. E meu chefe não tem. Então, qual que é a limitação disso? Na empresa que eu trabalho hoje, na F5, você não consegue mais, ele chegou no máximo que ele consegue chegar em termos de carreira por não ter ensino superior, entendeu? Então ele tá preso ali naquele pedaço. Agora, pergunta se ele tá infeliz com isso. Ele não tá, porque eu acho que na vida dele, na carreira dele, ele chegou onde ele quer chegar, ele tá bem, ele tá feliz, ele ganha, ele tem uma vida bem confortável, e ele não quer ser o CEO da empresa, ele não almeja isso, entendeu? E isso é uma coisa que mudou em mim também. Eu não tenho a intenção de ser chefe, eu não tenho a intenção de ser o CEO ou CTO ou qualquer coisa. O que eu quero é qualidade de vida. Eu quero passar tempo com a minha família, eu quero ficar com meus filhos, eu quero ver eles crescerem, entendeu? E quero fazer alguma coisa que eu gosto, que é o que todo mundo quer, não é? Eu sei que parece também meio clichê, né? Mas se você consegue montar essa combinação, poxa, acho que você é o cara mais sortudo do mundo, né? E eu acredito que eu consegui. Então, hoje eu faço uma coisa que eu gosto muito de fazer, numa empresa que eu valorizo bastante, e tenho bastante tempo para ficar com a minha família e com meus filhos. E eu acho que isso para mim é tudo, entendeu? Acho que é isso que eu realmente busco. Aí acho que a evolução de carreira vai acontecendo naturalmente também, né? Então, você vai tendo promoções, você vai sendo promovido, vai ganhando um pouco mais de dinheiro e etc. Mas se perguntarem para mim, mas você tá milionário, etc. Não, não estou milionário. Eu quero ser milionário? Nessa etapa da minha vida, não, também não. Eu acho que eu estou num ponto da minha vida que eu estou feliz, estou confortável, estou satisfeito, entendeu? O que eu vejo também é que eu trabalhava em 3 empresas, vamos dizer assim, porque eu dava aula em instituições de ensino e que eu via, assim, algumas pessoas reclamando. Eu não sou de Belo Horizonte, não sou da capital aqui, sou de uma cidade vizinha, bem menor e tal. E aí eu vim pra cá e eu vejo o tanto de recurso que a gente tem aqui. E da empresa que eu trabalho hoje, né, eu sou concursado, né, mas eu trabalho nas instituições privadas também. E eu vi assim, cara, a gente tem tanto ponto positivo aqui, coisas boas na empresa. Não que é a melhor empresa do mundo, isso não existe a melhor empresa do mundo, eu acho. As pessoas sempre vão estar insatisfeitas. E eu vi as pessoas reclamando, tipo assim, o cara tinha um carro zero, não que carro seja medida de felicidade, mas o cara tem acesso a diversas coisas que a maioria da população brasileira não tem, e o cara tá reclamando. Todo dia o cara chega reclamando. Eu falei, cara, não é possível, cara, você vai ficar doente, cara, se você continuar nessa vida sua, cara. Você tem acesso a tudo, a empresa, não é que a empresa te deu tudo, mas enfim, todos os recursos que você teve acesso, querendo ou não, foi com acesso através do que você conseguiu com a empresa, né, o salário ali. Assim, não é a melhor empresa do mundo, é lógico, é longe disso, mas, cara, não adianta ficar reclamando, cara, se você... E será que você realmente está infeliz e você vai ser mais feliz com aquela outra empresa que você acha que você vai ter um cargo melhor ou um salário, sei lá, X reais maior? Será que realmente isso vai fazer diferença, sabe? Eu acho que as pessoas não param para pensar assim e, enfim, né, tudo vira uma desculpa para reclamar ou para achar que se eu tiver aquele carro X vai estar... Tem vezes que eu me vejo pesquisando alguma coisa e falei, cara, eu preciso disso realmente, sabe? Tipo, hoje em dia eu tendo a pensar assim, falei, cara, a última viagem que eu fiz eu comprei uns computadores novos assim e tal, e comprei um iPad novo e tal, com a canetinha que desenha. Cara, o que eu tô fazendo? Por que eu gastei dinheiro com isso? Meu filho fica com meu filho o tablet, sabe? Sabe? Tipo, gastei uma nota na parada. E eu acho também que, assim, quando você tem o acesso e você vê que aquilo realmente não fazia, né? Não faz tanto sentido assim, mas quem não tem o acesso também, dá pra você entender que o cara tá ou frustrado porque ele não teve a oportunidade de ter, né? Então, quando a gente tem, assim, é um discurso meio... Não, mas eu concordo com você. Eu já me vi nessa situação que você está falando várias vezes também, né? De, às vezes, você está num lugar, principalmente quando eu viajava para os Estados Unidos, aí chegava numa dessas lojas de eletrônica, aí comprava também um tablet ou alguma coisa, alguma desses gadgets que eu não tinha a menor necessidade de comprar, comprava porque era mais barato, voltava ao Brasil e ficava ali guardado na gaveta, eu não usava. E o que você falou do iPad é o que acontece comigo com o tablet da Samsung que eu comprei também numa dessas viagens, né? Há muito tempo atrás.
E hoje, até hoje eu tenho ele aqui, quem usa é meu filho, eu nunca usei. Eu comprei ele, ele ficou guardado na minha gaveta há um tempão, nem tinha filho ainda naquela época, e hoje é meu filho que tem hoje, está com 7 anos de idade, ele usa para brincar, desenhar, etc, né? Mas é o que você falou, a gente acaba comprando coisas porque coloca na nossa frente ali, e é assim que é, mas isso é da natureza humana, cara. Eu acho que faz parte, né? Eu acho que o Brasil tem sim essa coisa mais consumista. Eu morando na Europa, eu realmente vi a diferença, né, que é viver na Europa e viver nos Estados Unidos e Brasil. Eu morei nos Estados Unidos também, e eu acho que Estados Unidos e Brasil são muito próximos nessa relação consumista. É muito comum, né, essa coisa de carro, por exemplo, você tem que ter o último carro, o último modelo, e sempre trocando de carro, que é uma coisa que o brasileiro também valoriza muito. E você muda para a Europa e as coisas são completamente diferentes, né? Aqui não tem tanta valorização de coisas, né, mas mais valorização realmente de qualidade de vida, que é bem diferente, né? Então, as pessoas têm carros bons? Tem carros bons, não vou falar que só anda com calhambeque. Tem carros bons, mas os carros bons são carros normais, né? Você tem um vizinho que tem um Golf, você tem um vizinho que tem carros normais, nada demais. Tem gente que tem Porsche? Tem gente que tem Porsche. Tem gente que tem um Mercedão? Tem gente que tem um Mercedão. Mas não é aquela coisa de comprar para esfregar na cara do vizinho ou para falar que é melhor, entendeu? Ou questão de status, nada disso. É diferente, é uma mentalidade um pouco mais humana, né, vamos colocar assim. E isso eu gosto muito, né, dessa parte europeia. Eu acho que é uma quebra bem grande assim dessa parte de consumismo. Né? Óbvio que a gente ainda consome aqui tudo, obviamente todo mundo quer viver bem, quer ter uma vida confortável, mas é diferente. Aí quando você tem filho, assim, que você vê realmente o que importa ou não, né? Continuando lá das empresas, então você citou aí, e a ideia da bike lá, cara, dos 1.100 km lá, como que foi? Como é que surgiu? Era uma época que eu estava andando muito de bicicleta, sempre gostei muito, né, de andar de bicicleta. No Brasil mesmo, sempre fiz muita coisa de bicicleta. Em São Paulo, que é uma cidade maluca, né? E eu sempre assim, ainda fazia coisa de bicicleta. Então eu ia para reunião, por exemplo, de trabalho, às vezes de bicicleta. Saía de onde eu estava, pegava a bicicleta, às vezes cruzava a cidade, chegava no lugar onde tinha que chegar. Se não tivesse um banheiro, algum lugar para me lavar, eu ia só lavar o rosto, eu trocava de roupa e ia para a reunião, né? Então eu fazia muito isso. A ideia de andar de bicicleta aconteceu, Calau, dessa parada, né, de um ano. Não chegou a bater um ano, foi um pouco menos, mas a minha ideia era exatamente repensar a minha vida, o que que eu queria, né? Eu estava num estágio da minha vida onde as coisas estavam realmente acontecendo do jeito que eu esperava, né? Então estava com a empresa de treinamento, a Cloud Campus, que estava numa fase muito boa, e também estava trabalhando na Embratel. Na época, né, o meu trabalho na Embratel foi numa incubadora, na verdade, dentro da Embratel. A Embratel criou como se fosse uma startup, né, dentro dela, e me chamaram para fazer toda a parte de projeto de rede, né? Então era uma rede de fibra ótica, né, foi construída na Embratel no interior de São Paulo, então pegou toda a parte de Campinas, Vinhedo, toda aquela região ali de dentro, começou por ali, né? E todo o projeto, né, da parte IP dessa rede, foi basicamente eu que liderei todo o desenho, né, disso daí. E foi um projeto nota 1000, assim, foi uma experiência fantástica. O pessoal que trabalhava comigo, eu já tinha trabalhado com eles antes, né, na época da Vivax, e então, assim, tudo estava caminhando do jeito que eu queria, né? Só que o que aconteceu que fez eu repensar um pouco as coisas foi filho, né? Então, eu já tinha, né, na verdade, eu estava com um filho mais velho já nessa época, né? O meu mais velho já tinha nascido, ele estava na época, com uns 5, 6 anos de idade, e minha esposa estava grávida desse que nasceu depois, que é o meu segundo. E a situação, na parte principalmente de segurança no Brasil, em São Paulo, né? Tava um caos, né? Até hoje tá, e no Rio nem se fala, né? E eu realmente estava tendo uma dificuldade muito grande de me imaginar com família, com esposa e com filhos vivendo nesse clima, não estava muito difícil, né? Então eu não me sentia confortável, por exemplo, com minha esposa saindo sozinha com o carro, né, para levar a criança sei lá onde. E eu entrava em pânico mesmo, pânico, era uma coisa bem ruim, né? E aí eu cheguei à conclusão que não dava mais para ficar assim, eu acho que tinha que ter uma solução. E aí veio essa ideia de sair do Brasil de novo, né? E essa pedalada, né, na Europa foi exatamente para abrir o caminho, entendeu? Era mais uma coisa quase como uma exploração mesmo, né? Para entender a cultura, né? Para entender o que eu precisaria, né? Para de fato
morar lá, em termos até de custo e etc. Então eu planejei essa viagem, né, que começou em Amsterdã e foi até Paris, né? A ideia, obviamente, não era necessariamente viver em um desses países, era mais para conhecer realmente a parte aspecto cultural, mais do que qualquer coisa, e entender também a parte de custos, né? Então eu fiz isso, eu levei a minha bicicleta, né, pousei lá com o avião em Amsterdã sozinho, e aí fui pedalando de Amsterdã, cruzei a Holanda inteira, cruzei a Bélgica inteira, e cheguei em Paris depois de 22 dias. Né? Então foram 22 dias cruzando a Europa sozinho, sem ninguém, e sem encostar o pé em nenhum outro tipo de meio de transporte. Foi literalmente em cima da bicicleta o tempo inteiro. Fiz todo um planejamento de rota, né, para pegar sempre caminhos secundários, seguros, né, evitando estrada, esse tipo de coisa, e foi uma vitória em todos os sentidos, né, em termos de planejamento, porque deu tudo exatamente, aconteceu como planejado, e a parte de decisão de vida também, que foi a volta dessa viagem, né, que depois a gente sentou, conversou e falou, olha, a gente tem que sair daqui, né, não dá mais, eu acho que se a gente enxerga, né, como que os outros vivem, a gente percebe que é muito injusto, né, essa vida que a gente é obrigado a viver no Brasil. E assim, eu sei que é reclamar um pouco de barriga cheia e muita gente eventualmente vai me criticar por isso, mas é a verdade, porque a gente não tem como viver, né, em São Paulo e no Rio, eu vou colocar sempre esses dois polos que são os mais importantes, né, e são os mais problemáticos em termos de segurança também. Você vive em jaula, praticamente, né, você vive preso. Né? Então você tem que viver dentro de um condomínio cercado ou numa casa com grades na janela e tudo. Você sai num carro, se você tem condições, você vai ter um carro blindado. Se você não tem condições, você tem que ficar o tempo inteiro com o vidro fechado, olhando para o lado e com medo se você vai parar num semáforo e vai chegar alguém com uma arma e vai ser aquela noite, né, ou aquele dia que vão te matar ali por nada. E eu cheguei a ver algumas situações bem complicadas, né, de bandido chegando e já atirando em carro na minha frente. Então eu falei, não dá. Então é parte de segurança mesmo. Eu acho que é muito complicado, né, quando você tem filho. Se eu não tivesse filho, eu com certeza teria ficado. Mas com filho é muito difícil. E se você tem a possibilidade, né, se você consegue ter essa possibilidade, eu acho que, por que não tentar? Foi o que eu pensei. Né? Então, eu tinha a possibilidade, por quê? Porque eu tinha um passaporte italiano, me abriu um monte de portas aqui na Europa, então facilitava muito nessa mudança. Foi mais um trabalho de convencimento da minha esposa, e com ela aceitando, né, a ideia, eu comecei então a procurar alguma coisa por aqui. E a parte de tecnologia na Europa, acho que todo mundo aqui sabe que ela bomba, né? Assim como nos Estados Unidos também. Só que o brasileiro tem um pouco mais de afinidade com a Europa, acho que por questão hereditária mesmo, né? Então tem muito brasileiro com passaporte português, passaporte espanhol e passaporte italiano. Então é fácil, né? Mais fácil para a maioria dos brasileiros, eu imagino, imigrar para a Europa do que para os Estados Unidos, que precisa de visto, né? É mais complicado, é um processo um pouco mais difícil. Essa foi a minha escolha, né? E a gente acabou saindo por causa disso, né? Para dar uma vida um pouco mais segura para as crianças. Assim, quando você viaja, que você vê que a gente normaliza muito as coisas, né? As coisas acontecem, igual você falou, e a gente acha muito normal a gente sair de casa e ficar preocupado em não ter o celular roubado, né? E quando você vai para um outro país que tem uma segurança maior, né, e tal, e você toma as mesmas atitudes que você toma no Brasil e você se depara e fala, cara, por que eu tô fazendo isso aqui? E foi exatamente o que aconteceu quando eu mudei para cá, porque eu vim para cá antes, né, fiquei 6 meses aqui sem minha família, né, porque foi o tempo de preparar tudo para eles virem, né, e no começo eu tava com um carro aqui, então eu ia parando, por exemplo, no semáforo, né, e eu já fechava os vidros, né, tudo, e ia parando devagarzinho, que era o que eu fazia em São Paulo. E aí, inconscientemente, eu fazia isso. E aí eu começava a pensar e falava, mas não tem que fazer isso aqui, né? Aqui não tem isso. E não tem mesmo, né? Não é que, você está exagerando, também tem crime. Tem, óbvio que tem crime aqui, mas não tem essa coisa de chegar um cara com uma arma e atirar em você. Isso não tem. Não tem mesmo. E se acontece, é uma notícia, tipo assim, bárbara, né? Não é uma parada normal o que aconteceu, né? Fora da curva, até porque aqui na Inglaterra, principalmente, ninguém pode ter arma, inclusive a polícia não anda armada. Não sei se vocês sabem, né? Mas a polícia não anda armada. É proibida a polícia carregar arma aqui, a não ser que seja a polícia especial, que aí no caso é como que chama? A Scotland Yard, por exemplo, né? Que seria o equivalente à polícia federal, alguma coisa assim. Eles carregam armas, né? Mas a polícia normal, a polícia, vamos chamar de metropolitana, ela não anda armada. Ela anda com um cacetete, com spray pimenta, é isso. Essa é a arma. E o taser, né? Eles têm os tasers também, ela é negócio de choque, né? Mas é isso, não tem arma. E, assim, tem incidentes com bandido armado, por exemplo? Cara, tem, mas é tão isolado, o que você falou, é um acontecimento, assim, que dá notícia pro mês inteiro. Porque não tem.
é muito difícil armas entrarem aqui. Não é impossível, mas é muito difícil, porque é muito controlado, né? Então, para alguém conseguir traficar uma arma, entrar com ela aqui, é muito difícil. E outra, se o cara usar a arma e for pego, cara, ele vai pra cadeia para sempre. Não é aquela palhaçada de ir pra cadeia, cumprir 5 anos de pena e depois ser libertado. Ele vai ficar na cadeia apodrecendo ali para sempre, né? Então, é muito seguro, né? E Portugal também não é só aqui. Portugal, se bobear, acho que mais até seguro do que a Inglaterra, né, em termos de segurança. Essa é a qualidade de vida que eu precisava, entendeu? Essa tranquilidade de deixar meus filhos saírem para brincar, como a gente tinha isso no Brasil há 20 anos atrás, né? Que acabou, não tem mais. É uma decisão bem complicada. E outra coisa também que o pessoal não vê é isso que você falou. Se você tem família, é um recado que eu vou deixar aqui, cara, a decisão não é só sua, a decisão é da família. Então não vai arrastar ninguém, cara, para ser infeliz no outro lugar, se as duas pessoas tiverem... Tem que ser discutido e tem que ser de comum acordo, né? Você não pode simplesmente impor isso à sua família e falar, olha, vamos todo mundo sair daqui e vamos morar, sei lá, na Alemanha. Vai ser um inferno. Eu tenho um caso desse, né? Minha prima, ela foi morar com o marido na Alemanha porque o marido carregou ela para lá. Ela foi infeliz, assim, demais, né? Tanto que voltaram depois pro Brasil, porque não estava dando, não estava insuportável. Então tem que ser planejado, tem que ser pensado. Eu não quero passar mensagem que, olha, pessoal, fujam do Brasil e saiam daí, porque não é isso, né? Não é, e tanto que eu falei que se eu não tivesse filhos, eu teria ficado, né? Isso é fato, eu teria ficado. Eu acho que eu tinha uma vida muito boa no Brasil, e eu abri mão de um monte de coisa no Brasil para estar aqui hoje, né? Onde eu tô. Infelizmente, com filho é muito difícil. A decisão é muito mais em cima deles, né? Do que é pessoal ou da minha esposa, enfim. Eu acho que, fui muito criticado quando eu saí, o pessoal falava que eu abandonei meu país e não sei o quê, mas, de novo, eu tô pensando nos meus filhos, né? Eu não me sinto culpado. E a decisão é sua, né, cara? É da sua família, no final das contas, né, cara? Tipo, quem vive sua vida é você, né, cara? Não é... Quem sabe o que passa na sua casa, na sua cabeça, ou... Enfim, né, as experiências que você teve é você, cara. Tipo... Exatamente. Mas é isso. Mas eu entendo que algumas pessoas não concordem e eu acho que isso faz parte, tudo bem, entendeu? Mas essa é a minha história, pelo menos, né? Foi esse o caminho que eu trilhei. E hoje eu tô feliz aqui, bem feliz, e não penso em voltar. Realmente não penso. Óbvio, eu volto para visitar amigos, família, mas para morar mesmo, a minha vida hoje é aqui que eu quero ficar. Mas nunca diga nunca, né? Como aconteceu nos Estados Unidos, que eu tive que voltar porque a coisa ali acabou. E aí, de novo, o pessoal vai falar, mas tá vendo? Quando a coisa ficar ruim, aperta, pra onde você vai? Mas é lógico que eu vou. O Brasil é minha terra. Por que eu não iria? O Brasil continua sendo minha terra e eu amo o Brasil. Só que, infelizmente, o Brasil tem uns problemas sérios ali que tem que ser resolvidos. E, assim, eu vou falar, eu fiz minha parte também, né? E você faz a sua, Cala. Eu acho que, quanto a isso, eu tenho a consciência limpa também, eu acho. Mas eu sou, assim, aberto e acho que eu falo o que pelo menos me motivou a sair. Se quiserem concordar, ótimo, senão não. Deixa eu só te mostrar rapidinho aqui aquela capa do livro que eu te falei que eu fui buscar. Então, essa daqui é aquela capa problemática. Está invertido aí na tela, né? Mas dá para ver bem o globo, tá vendo? Esse é o globo que deu problema. E ele estava em 3 livros, né? Em 3 edições. Ou seja, deu um problemão para a editora, porque teve que fazer um retroativo aí, né? E esse daqui foi o que saiu logo depois. Olha como que eles fizeram, que trabalho bem sem vergonha. Aquele que você tem na mão ficou muito pior, né? Mas aí, para dar uma melhorada no próximo, o que eles fizeram? Eles fizeram um globo com um monte de roteadores, né? Ficou melhor do que aquele que você tem, que é o verde, mas, enfim, ainda muito, muito chulé, né? Achei péssimo. Vou recomendar aqui também para a galera que está, de novo, está invertido aqui, né? Mas esse livro aqui é muito bom para quem está a fim de entender um pouco, né? Essa parte de startups, etc. Esse livro aqui, em português, acho que chama A Startup Magra, Enxuta. Esse livro é muito bom, ele é muito bom. Acho que para quem está afim realmente de arregaçar a manga e entrar nesse mundo de startup e acha que tem potencial para isso, esse livro, ele pelo menos mostra, né, os erros que foram cometidos no passado e como que você pode, então, usar uma metodologia um pouco mais coerente para não meter os pés pelas mãos, né, não sair gastando mundos e fundos e depois morrer na praia falando, puta, torrei todo o meu dinheiro. Esse daqui, ele fala exatamente sobre como fazer a coisa de uma forma organizada. É bem bom. Eu tenho ele e já li ele também, é bem legal mesmo. Você tá pedalando ainda? Você pedala ainda? Eu tenho pedalado menos agora, né? Menos, porque por causa do vírus não tem muito, né? Aqui a restrição ficou meio pesada, então são 8... Mas você treinava, por exemplo, ciclismo de estrada, alguma coisa assim, ou era... Não, nada, era só passeio mesmo, por prazer, né? Mas tinha uma época que eu pedalava por dia mesmo, às vezes mesmo trabalhando, né? Chegava a pedalar por dia mais de 100 km, então pedalava bastante mesmo. O Samuel, quando eu fui
eu fui fazer uma palestra, né, na Unimap, uma vez que ele me convidou, e aí eu fui para Piracicaba, levei a bicicleta, né, aí fiquei num hotel lá em Piracicaba, fiz a palestra, daí saí do hotel, fui pedalar, pedalei uns 200 quilômetros ali em Piracicaba nessa época, foi muito bom, foi muito legal. Isso eu sinto falta. Aqui em Belo Horizonte a gente pedala mais mountain bike, né? Que tem muita trilha e tal. Aqui o forte mais é mountain bike. Para quem não sabe, não sei se você já sabe também, tem um brasileiro arrebentando aí no mountain bike, o Henrique Avancini. Ele foi campeão de uma etapa do Mundial agora, já foi campeão do XCM também ano passado, e o cara vai chegar forte nas Olimpíadas aí. Acompanha aí, galera, Henrique Avancini. As transmissões são gratuitas aí na internet, pela própria UCI aí, você consegue acompanhar, o cara tá muito bom, cara. O Brasil ainda tem, né, uns bons esportistas, né? Você vê o pessoal do surf agora também, né, que está em destaque, ainda tá, né? E até no skate também, esses esportes mais alternativos, vamos dizer assim, né? Tem uma galera mandando muito bem. O Brasil tem bons representantes aí. A galera criticava esse Avancini, o cara só é o melhor do Brasil. Eu falei, cara, você é o melhor do seu trabalho? Você é o melhor da sua cidade? O cara é o melhor do Brasil, cara. Você tá criticando o cara. Vai pra baixo, né? Inacreditável. Aí beleza, né? Você voltou depois dessa trip lá de bike, né? Você também fundou a Cloud Campus ali, né? Em 2015, né? Aí... Ela começou antes, ela começou em 2012, 2013. Ela foi... E da F5, F5, você... Legal essa história porque você participou do processo seletivo como todo mundo, né? Ninguém nem tinha ideia de quem eu era, nunca tinha ouvido falar. E foi bem legal, porque eu participei do processo do zero e tem umas coisas muito interessantes desse processo, porque, para quem não conhece a F5, né, a F5 ela trabalha com a parte mais de aplicação, né, você está fazendo balanceamento de carga de aplicação, segurança de aplicação, coisas que eu não tinha experiência, nenhuma, zero. Minha experiência sempre foi com redes, até camada 4 ali, e acabou. Eu não conhecia nada dessa parte, por exemplo, de criptografia de dados, SSL, ou mesmo funcionamento de aplicação, dinâmica e requisições, respostas de servidores, zero. Então, quando eu comecei o processo seletivo na F5, né, que era para uma vaga de instrutor, a primeira coisa que eu falei para a recruiter, né, foi, olha, eu vou ser bem sincero com você, né, eu nem sei o que a F5 faz, eu não sabia, nunca tinha ouvido falar da empresa, e é verdade. Não? Eu comecei um processo seletivo numa empresa que eu jamais tinha ouvido falar, não tinha a menor noção dos produtos da empresa, e o que eu sabia é que eu era um bom instrutor. Né? Isso minha vida inteira, praticamente, né, profissional, eu fiz isso, então eu sabia que eu ia ser bom nisso, né? Só te interrompendo um pouquinho, Marco, você manteve o seu inglês fluente, assim, praticando sempre? Ou quando você começou, você estava dando uma arranhada? Porque você perde muito, né, quando você não pratica, né? Qualquer língua, se você não fala, você perde. Um exemplo, meus filhos estão perdendo português, né? E mesmo a gente falando português com eles em casa, eles ficam imersos em inglês na escola, e eles vão deixando, né, o português como se vira a segunda língua, né? Então estão perdendo, então perde. Se você não usa a língua, você perde, né? O seu cérebro começa a esquecer. Eu tive sorte, Calau, porque as empresas que eu trabalhei, né, no passado, você pega a BT, por exemplo, né? Então tinha muita reunião, muita conversa em inglês, né? Ou com o cliente, ou com o fornecedor, ou com o pessoal, né, de outros países, tinha muito isso, né? A Embratel cortou um pouco esse ciclo, né? Então a Embratel era praticamente português o tempo inteiro, quase não tinha ninguém, né, de fora. Então isso deu uma quebrada. E eu fiquei bastante tempo na Embratel, né? Então, se for ver, a Embratel fiquei uns quase 3 anos na Embratel, mas teve a época da Vivax também, que foram também mais uns 2 anos ali, só português também. Vivax, Embratel, quase 100% português. Então deu sim uma quebrada. Foram quase 5 anos, né, sem exercitar o inglês, e isso pesou um pouco, sim, na hora de fazer o processo seletivo, né? Então, vocabulário, por exemplo, às vezes faltava uma palavra, né? Então, mas deu para se virar, né? Eu tinha o inglês ainda bem decente e acabou ajudando bastante. Mas afetou, sim, né? Estava um pouco enferrujado meu inglês. Mas eles meio que, né, vê que não é um não nativo, né, e também levam isso em consideração, né, tipo, o cara vai aprender aqui também, né? Você precisa, pelo menos, se comunicar bem, né, e ainda mais porque a vaga era para instrutor, então o inglês era primordial, tinha que ter um inglês bom, porque se ele sentisse que não estava bom o suficiente, não ia ter papo, né. E teve um caso na F5 de um brasileiro, depois que eu já estava lá, eu estava na F5 há 3 anos já,
e tinha um brasileiro, né, que foi para uma vaga de support engineer, eu acho, alguma coisa assim. Eu encontrei com ele quando ele estava chegando na empresa, né, ele veio falar comigo, tal, troquei uma ideia com ele, ele fez a entrevista e daí ele falou, olha, eu não sei a resposta ainda, mas quando eu souber eu te falo. E aí no mesmo dia ele me ligou e falou, olha, eu tive a resposta e eles negaram porque acharam que o meu inglês não tava bom o suficiente, né? Então rejeitaram ele pelo inglês. Ele foi até a última etapa, né? Ele foi seguindo o processo seletivo até a última etapa. Na última acharam que o inglês dele ainda não estava bom o suficiente e acharam que não dava para ele para vaga. Então foi uma pena, mas acontece. Não sei se você vai acabar de contar esse negócio do processo seletivo que você passou, mas no final também eu queria que você falasse ministrar treinamento, cursos, aulas em graduação, instituições de ensino no geral, já é um negócio meio intimidador na sua língua nativa, né? Imagino que numa língua que você não domina completamente, porque querendo ou não, uma hora você vai tentar dar uma descontraída, né? E cara, eu não tenho a experiência de tentar fazer uma piada em inglês, ou alguma coisa em inglês, ou com a cultura totalmente diferente, cara. Eu acho que é meio... É pânico total, Calau. Eu vou falar, o começo foi muito difícil para mim, muito, né? Mesmo tendo trabalhado com treinamento por mais de quase 15 anos antes, né? Quando eu realmente comecei na empresa, foi um desespero total. Quando eu fui para o meu primeiro cliente, né? Porque é só treinamento para cliente, né? Que eu faço. Então eu tenho que ir até o cliente e aí eu tenho que passar um treinamento altamente técnico para o cara. E é o que você falou. E para piorar a situação, os clientes aqui que eu faço, né, o treinamento, eles não são só na Inglaterra, eles são na Europa inteira. Então, cada hora é uma cultura diferente, né? Então, a questão das piadinhas é clássica, né? No começo eu tentava quebrar o gelo, fazer uma piada, os caras olhando pra minha cara sem dar nenhuma risada, e eu falando, putz, grilo, né? Comecei bem já. E aí você entra em pânico, literalmente, começa a bater o pânico, você começa a ficar nervoso, né? E eu fico mesmo, começo a ficar tenso, começo a até às vezes dar uma suada aqui, assim. Mas aí com o tempo você vai pegando o jogo de cintura e vai relaxando, como você faz em português. Mas o começo é muito difícil, não é fácil, porque é o que você falou. Não é sua língua e não é sua cultura. Então, não é fácil você se inserir nesse contexto, né? É muito difícil. Mas com o tempo você vai ganhando jogo de cintura e a coisa vai acontecendo meio que naturalmente. Então, os primeiros são muito difíceis mesmo. Foram muito difíceis. O meu primeiro ano na FAI foi um inferno, para ser bem sincero com você. Foi muito difícil. E para completar, você está num ambiente onde ninguém te conhece, obviamente, né, porque você é o cara de fora. Até que na F5 não tem muito isso, porque todo mundo é de fora. Quase não tem inglês aqui. Tem cara da Alemanha, tem tudo uma mistureba, né? É uma situação bem diferente, né? Mas depois que a coisa anda, aí fica muito legal. Eu lembro que não compara, mas enfim, quando você está iniciando, o nervosismo, né, também atrapalha. Eu lembro que quando eu fui ministrar a minha primeira aula numa graduação, nunca tinha tido experiência, os caras me contrataram. Eu lembro que eu fui beber água e minha mão tremia. Eu falei, não vou beber água a aula inteira. Eu coloquei, tipo, pra não demonstrar que eu tava tremendo, assim, na hora de tomar água. Eu falei, cara, não vou tomar água, porque senão... Aí a alternativa era, cara, já tô aqui, então vamos tocar isso aqui e seja o que Deus quiser. Enfim, né? Não tem alternativa, né, cara? Ou você vai sair correndo? Não vai, então você tem que ficar lá e dar sua aula, né, cara? Uma tática que eu sempre usei na minha vida inteira, né? E eu tento passar isso pro meu filho mais velho hoje, né? É o seguinte, você tem que, quando você vai encarar um desafio desse tipo, né, que, pô, é difícil, não é fácil, né? Você chegar, primeira vez que eu vou entregar um treinamento para um grupo de clientes, né, o meu primeiro foi na Suíça, para você ter uma ideia, né? Então eu fui para a Suíça, uma sala com 15 negros ali, de todos os níveis, né, e fazer um treinamento técnico de um produto que eu mal conhecia, e, pô, é muito nervosismo, em inglês, né? Então, o que eu faço, né, para tentar relaxar um pouco, sempre eu tento colocar na minha cabeça o que é o pior que pode acontecer. Então, sim, eu vou morrer? Não, não vou. Né? Então, o que é o pior que pode acontecer? O cara ficar muito puto, né? E chegar e ligar para o meu chefe e falar, cara, esse cara aqui não sabe de nada. Né? Eu não acredito que vocês mandaram esse cara para entregar esse produto ou para me dar esse treinamento, ou seja lá o que for. Esse é o pior que vai acontecer. E aí meu chefe vai me chamar e falar, pô, o que aconteceu ali? Eu explico para ele e a coisa vai indo, entendeu? Ele não vai mandar embora por causa de um negócio que não deu muito certo. E isso acontece. Por causa de 2, talvez ele me mande embora. Talvez, 3, 4, 10. Depois de 10, talvez ele resolva falar, Marcão, pô, não tá dando muito certo aqui, vamos repensar, talvez seja melhor você ir fazer outra coisa.
Mas eu penso isso, entendeu? Eu sempre tento pensar o que, que é o pior que vai acontecer, o que, que pode acontecer aqui de pior. E aí você começa a ver que não tem tanta coisa tão ruim que pode acontecer. E aí você relaxa e vai, entendeu? Então meu filho, ele fica muito nervoso, né, com as situações que ele tem hoje, ele está com 13 anos de idade. E eu falo isso para ele, falo, João, pensa no pior que vai acontecer. O que, que é o pior que vai acontecer? E aí relaxa e vai, meu. Relaxa, não vai acontecer nada. E ajuda, essa técnica sempre me ajudou muito, né, durante toda a minha carreira. Então, entrevista, direto, eu usava isso direto em entrevista profissional. Entrevista sempre tá nervoso, né? Tem um cara olhando para você e ele faz pergunta, aquelas perguntas clichês, né, que você sabe que ele vai fazer a pergunta, mas você não sabe, pô, como que eu vou responder isso para esse cara? Eu respondi para aquele outro de um jeito, mas esse cara quer que eu responda de um outro. Se eu responder igual, não vai dar certo. E eu penso isso também. O que, que é o pior que vai acontecer? O cara não vai me contratar. Dane-se. Eu vou tentar depois e vou tentar uma outra empresa, uma outra entrevista e eventualmente funciona, vai dar certo, né? Então tem que ter pensamento positivo. Só para continuar o processo da entrevista, né? Então o processo começou com o teve uma indicação, na verdade, né, do Rodrigo Albuquerque. Você conhece ele, não? Não. Então, o Rodrigo, né, ele é um cara que eu conhecia pelo blog, né, já tinha conhecido ele pessoalmente também, uma vez a gente se encontrou em São Paulo, que ele teve lá, a gente se encontrou, mas não era, assim, um amigo próximo, porque até pela distância, ele era de João Pessoa, acho, então a gente não tinha, né, muita proximidade, mas a gente se falava, trocava mensagem e tal, não sei o quê. E aí, quando ele soube que eu tinha essa vontade, né, de sair do Brasil, ele já estava aqui na Inglaterra nessa época, ele veio fazer um curso aqui, alguma coisa, e acabou arrumando um trabalho na F5, né? E ele falou, Marcão, tem uma vaga aqui na F5 para trainer, né? Os caras estão abrindo uma vaga para instrutor. Você não quer tentar? Se você quiser, me fala, manda o seu currículo, eu te passo o contato, né, da recruiter, você entra em contato com ela e a gente vê o que acontece. Eu falei, tá bom, Rodrigão, me passa o contato, então eu falo com ela. E foi assim, ele me mandou um e-mail dela, falou, ó, essa aqui é a pessoa que está contratando, me passou o perfil da vaga, e aí eu fui, mandei um e-mail para ela, e ela falou, tá bom, me manda seu currículo atualizado, e aí no mesmo dia ela me ligou, né? Ela me ligou e falou, olha, a gente pode marcar uma primeira entrevista? Eu falei, pode. Tá bom, quando? Eu falei, olha, você me fala, eu tô com tempo, você me fala quando você quer. Aí marcou para a semana que vem. Aí nesse meio tempo o Rodrigo, né, me passou as informações da empresa, né? Falou, olha, isso é o que a F5 faz, esse aqui são os produtos, né? Isso daqui é a tecnologia e tal, né? Dá uma estudada aí para pelo menos se preparar um pouco. Falei, tá bom. Aí li todos aqueles documentos, né? Tentei entender mais ou menos o que acontecia ali e fiz a primeira entrevista então com a própria recruiter, que é uma entrevista de triagem. Eles fazem, toda empresa grande tem isso, né? Então faz aquela entrevista só para saber se pelo menos você sabe do que está falando. Então pergunta coisa básica, tipo TCP/IP, até coisas de aplicação também, mas bem nível básico, que aí acho que qualquer um sabe, né? Na mesma hora, no final da entrevista, ela já fala, ó, tá bom, então agora você vai para a segunda fase. A segunda fase foi uma fase técnica, né? Pegaram e colocaram um dos consultores da F5 para me entrevistar. Uma entrevista de 1 hora, via Skype, com um cara que era altamente técnico, que hoje é meu colega, né? E falou, olha, você vai conversar com esse cara, ele vai te fazer um monte de pergunta, bater um papo com você e aí a gente vê como que vai progredir. E aí essa entrevista foi a pior, né? Porque o cara é muito técnico mesmo, ele é meio que uma máquina, né? E as perguntas elas começam meio que fáceis, né? Mas elas começam a progredir de um jeito muito é meio estranho até, porque ele começa, por exemplo, fazendo perguntas, sei lá, bem basiconas, tipo, vai, TCP/IP, alguma coisa de aplicação, comandos de Linux, né? Que comando de Linux você usa para isso ou aquilo e tal. E aí ele começa a aprofundar para um nível do tipo, me explica, por exemplo, o que que é, qual a diferença entre persistência e alguma outra coisa no nível de aplicação, né? Cara, já não tenho a menor ideia, não sei. Não tenho a menor ideia. E eu falava bem assim pra ele. Falava, vou ser bem sincero, não sei. Eu não vou nem tentar responder, porque eu não sei nem do que você está falando. Né? Então eu abri o jogo com ele de cara e falava, não sei. Então, eu vou ser bem sincero. Acho que daquela entrevista que eu fiz com ele, da metade da entrevista, foram não seis. Né? Então, olha, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Mas a outra metade foi muito bem. Então eu tinha certeza que eu não tinha passado. Certeza. Né? Então eu falei, putz, esse daí já foi. Aí deu 2 dias, a recruiter liga de novo e fala, olha, né, então ele gostou muito de você. Eu falei, quê? Tem certeza? Eu falei pra ela, né? Eu falei, cara, mas eu não fui bem na entrevista. Não, mas ele aprovou. E é o que conta pra mim. Eu falei, tá bom. Aí eu tive mais 3 entrevistas depois dessa. A terceira, na verdade, depois dessa entrevista com ele, foi com um gerente da área, né, da parte de consultoria, mas aí foi mais um bate-papo.
Ele queria saber por que eu estava querendo mudar para a Europa, perguntas mais pessoais mesmo, né? Aí teve a outra entrevista depois dessa, foi com o diretor da área, né? Também, mesmo estilo, cara, eles querem saber se você tem o perfil da empresa, é isso. Então eles te fazem uma série de perguntas, algumas até um pouco pessoais, mas para sentir como que você vai se comportar, entendeu? Essas duas foram cada uma meia hora, mais ou menos, no máximo. E a última entrevista, que foi quando eles mandaram a passagem aérea para mim, falaram, essa última é presencial, você tem que vir para cá. E vai ser a entrevista, então, com o gerente e o diretor que você já conversou pelo telefone, e mais um cara que, se você for aprovado, vai ser o seu colega, né? Falei, tá bom. Aí com o gerente e com o diretor pediram para fazer uma apresentação, né? Falaram, olha, pega um tópico que você esteja confortável, faz uma apresentação pra gente de 20 minutos aqui. Pô, você imagina o cagaço, né? Apresentação em inglês, né? Para dois caras que estão ali só me analisando, que pagaram minha passagem para estar lá, né? Ou seja, a expectativa dos caras devia estar bem alta, né? E, pô, difícil, cara. E eu fiz uma apresentação de Metro Ethernet, porque era uma coisa que estava fresca na minha cabeça na época, né? Então, falei, já tinha uma apresentação pronta, falei, vou falar disso. E o que eles queriam era ver postura, ver se realmente eu tinha o perfil de um instrutor, né? Então essa parte até que foi tranquilo, porque eles de cara perceberam que esse cara aí tá no perfil, tá tudo bem, então vamos em frente. Só que a segunda parte depois nesse dia foi com esse cara que era meu colega, hoje também, e ele é um cara bem mais velho, né, então ele deve ter seus 50 e poucos anos de idade. Então ele me colocaram numa sala, esperando ele chegou atrasado, chegou quase uma hora atrasado. E aí ele chegou e ele é um cara que ele tem uma cara mal-humorada, assim, mas ele é muito legal, mas ele te intimida um pouco, né? Então ele chega assim, né, ele é um cara que era da Marinha aqui. Aí ele chega assim com uma cara bem mal-humorada, né? Ele cumprimenta você meio. Aí ele pegou uma pilha assim de papel e jogou na mesa, né? Aí ele olhou para mim e falou assim: pega essa pilha aí de papel e me fala o que você entende do que está escrito aí. Eu falei, puta merda, fudeu, né? Peguei a pilha e era código. O cara me colocou sem brincadeira, era um calhamaço desse tamanho, assim, de papel sulfite, né? Impresso, com um código, né? Que na F5 são os IROs, né? Aquele código de programação dos Big IPs. Falei, cara, não sou programador, né? Daí eu cheguei pra ele, né? Eu olhei, bati o olho no papel, vi que era a linha de código, né? Aí eu virei pra ele e falei, Alistair, eu não sei se você viu meu currículo, né? Mas eu não sei, não tenho perfil de programador, né? Ele parou, ficou só olhando pra minha cara, assim. Aí ele falou, cara, tô bem desapontado com você. Você nem tentou, né? Dá uma olhada, lê o código, né? Me fala aí, o que você acha que ele faz? Só isso que eu tô te pedindo. Vê a primeira página. Aí eu comecei, né? Peguei o código. Falei, tá bom, né? Comecei a ler, né? O que estava escrito ali. E pera que, cara, eu não sei se você já viu, né? Um desses códigos do Big IP, né? Chama IROs. Mas ele é muito fácil, né? De interpretar. Muito fácil. Você começa a ler, você realmente entende o que vai acontecer ali. E aí eu comecei a ler aquilo e falei, olha, eu acho, né? Que o que vai acontecer é, depois que chegar um pacote, se o pacote tiver isso, vai acontecer isso. Aí ele olhou pra minha cara assim, falou, tá vendo? Foi tão difícil? Era só isso que eu queria que você fizesse. Ou seja, era só metade da primeira página que ele queria só que eu desse uma olhada. E aí depois foi só quebra-gelo, ele começou a me falar como que era o dia a dia na empresa, esse tipo de coisa. Ou seja, aí tinha acabado a entrevista. Aí eu tive 2 dias de folga ali, com o i5 me pagando, né, com hotel e tudo, fiquei relaxando lá. E aí depois de lá, daqui da Inglaterra, eu peguei um avião e fui pra Holanda, né, só pra curtir também. Tava pertinho, né, daqui, o voo era muito barato. Então eu peguei e fui ficar mais uns 2 dias na Holanda antes de voltar pro Brasil. E nesse meio tempo ligou a recruiter, né, e falou, olha, parabéns, né, você foi aprovado no processo, eu vou te mandar a oferta e não sei o que, só tem um problema. Falei, tá, qual que é o problema? O problema é que a vaga é em Paris. Eu falei, não pode dar certo, não é isso, eu não tô no processo para uma vaga em Paris, eu tô no processo para uma vaga em Inglaterra. Eu não sei falar francês, eu não quero morar em Paris. Ela, mas tem certeza, né? Porque a vaga que a gente tem hoje é para lá, né? Se você falar que topa, a gente te manda para lá agora. Eu falei, não tem como. Né? Nem vou falar com a minha esposa que eu sei que ela não vai querer. Não dá, Paris não vai dar. Né? Achei que era Inglaterra. Aí fiquei super chateado, né? Tudo. Falei, pô, não acredito, né? Que lambança da empresa. Aí o que ela fez? Ela me ligou um dia depois e falou, olha,
eu vou tentar transferir a vaga de Paris para a Inglaterra. Só que vai levar um tempo, porque eu tenho que ir para os Estados Unidos e tal, não sei o quê, mas eu vou te mantendo informado. Cara, essa mulher, ela me ligava toda semana, para me falar do processo. Olha, já falei com não sei quem, a gente agora tá vendo, acho que vai dar certo. Ficou um mês e meio, ela me ligava toda semana para me dar o acompanhamento e me falar em que ponto que as coisas estavam, até que um dia ela ligou e falou, a gente conseguiu, o headcount está transferido, a vaga é sua se você aceitar a oferta. E aí foi isso, eu aceitei e aí vim para cá. Foi um processo bem diferente, né, vamos colocar assim. Mas a empresa foi muito legal desde o começo e foi bem, assim, o que eu achei legal da F5, e eu acredito que outras empresas, obviamente, também são nessa linha, né? Pegar uma Cisco, por exemplo, é que eles são muito focados no que eles precisam. Né? Então, o fato de eu não conhecer a tecnologia, em nenhum momento foi um impeditivo para eles não seguirem em frente com a entrevista, você percebeu? O que eles queriam era alguém com perfil de um instrutor. E eles sabiam que não é muito fácil de achar isso. Então, o que eles falaram? Eu vou pegar um cara que tem um perfil que eu estou buscando, e aí eu treino esse cara, né? Eu ensino ele a tecnologia, que essa parte é a parte mais fácil. E eles fizeram exatamente isso. Né? Depois que eu entrei na empresa, eu fiquei imerso, né? Eu fiz um bootcamp lá dentro da empresa de 3 meses quase para absorver, né, toda a tecnologia e tudo. Então foi um treinamento bem intensivo. E é isso que eu faço até hoje, Carol. Estou lá até hoje. Vai fazer 6 anos que eu estou na F5. O meu recorde antes da F5 era a Embratel. Eu tinha ficado quase 3 anos na Embratel. Eu sempre mudei de empresa, até talvez valha a pena comentar, por uma questão pessoal, né? Não é porque aquele pensamento de não se acomodar, sabe? Que a gente comentou antes, né? Então, às vezes eu me sentia muito acomodado e aí eu sentia que eu tinha que sair, eu tinha que fazer alguma coisa quase que inconsciente. Eu falava, não dá mais para ficar aqui, eu tenho que buscar outra coisa. E aí eu saía buscando aí alguma coisa diferente para fazer, né? E acabava saindo da empresa. Mas sempre saí bem, sem brigar com ninguém, sempre foi um processo interno meu mesmo, né? E na F5 isso não aconteceu. Então, eu entrei na empresa e tô lá e ofertas aparecem. Aqui na Europa tem muita oferta na área de tecnologia, né? Então, vira e mexe aparece, né? E-mails de recruiters e headhunters falando, olha, a gente tem uma vaga que tem seu perfil, às vezes pagando mais até do que a F5 vai pagar. E eu não saio, não quero sair, porque eu faço o que eu gosto, né? Eu acho que eu acredito na empresa, eu gosto do pessoal que trabalha comigo. Eu não tenho por que sair de lá. É a primeira vez que eu me sinto assim, né? De um jeito que eu falo, olha, eu acho que aqui, de fato, eu consigo me ver ainda por mais um bom tempo, né? Então, eu estou feliz nesse ponto também. Nunca imaginei, primeiro, trabalhando num vendor, e segundo, ficando tanto tempo, né? Né? Por que antes eu me sentia tão incomodado com o fato de estar acomodado, né? E agora, de repente, eu estou acomodado, mas acomodado no sentido de não que eu vá ficar fazendo a mesma coisa para sempre, né? Porque você tem aberturas dentro da empresa onde você consegue se movimentar. Então, existem promoções, existem deslocamentos, né, que você pode fazer, horizontais e verticais também. Então, você consegue, por exemplo, deixar de ser um instrutor para ser um consultor, por exemplo, ou mesmo passar para a área de vendas. Enfim, você tem várias opções, né, dentro da empresa. Como tem outros vendors como a Cisco e etc. Assim, não é uma questão de acomodação, de ficar num cantinho ali escondido sem ninguém te ver, né? Ficar recebendo seu salário ali sem fazer nada, não é isso. É a questão de estar na empresa e estar feliz, eu acho que esse é o ponto. É o que você faz, te alimenta, né? Não é alimentar, não com relação à fome, né? Te alimenta e você também contribui com a empresa, né? Então, a troca, quando a troca tem essa sinergia é um termo ótimo que todo mundo gosta, né? Essa é a parte interessante, que isso é uma coisa que às vezes também engatilhava esse processo interno meu de querer sair da empresa, que era aquela coisa de às vezes não se sentir mais útil, entendeu? Então chegava num ponto que eu falava, acho que eu não estou mais agregando aqui. Cheguei num ponto onde eu não me sinto mais útil, né? Então vou ver se alguém mais precisa de mim. Então vou partir para uma outra. A gente tem que ter paciência, esse é o ponto, né? Acho que se você tem paciência e foco, né, as coisas eventualmente vão acontecer, mas tem que ter paciência. O que não pode é querer atropelar tudo e falar, de novo, né, isso é muito comum mais no pessoal mais jovem hoje em dia, né, que já quer começar no primeiro emprego como, sei lá, quero ser um gerente, quero ser um diretor, quero não sei o quê. Isso não acontece assim. Talvez até aconteça, mas vai acontecer em 1 para 1 milhão, entendeu? Não, não é a regra, é a exceção. Então tem que ter paciência, tem que aguentar às vezes alguns momentos não muito agradáveis, né? E pô, quantas vezes eu não passei por isso, né? E
Tem um vídeo muito engraçado, depois eu mando para você se quiser depois compartilhar com o pessoal, que é, não sei se você já viu esse vídeo de uma reunião do pessoal de marketing com engenharia e com vendas. Você já viu isso daí? Não, que o engenharia é um japonês, né? O marketing é uma menina e o vendas é um cara todo bem vestido ali. E eles estão discutindo o que tem que entregar para o cliente. E aí eles chegam e falam, olha, então, o cliente quer uma linha azul, né, mas escrita com uma caneta verde, né, e o engenheiro fala, não, mas isso não é possível. Aí chegava o menino de marketing e fala, mas como? Como que você já está falando que não é possível? Você nem tentou, né, pô, que pensamento negativo. Eu já participei de reuniões que eram exatamente assim. Né? Então, o cara de vendas, por exemplo, falando, nosso cliente quer um call manager Cisco usando o equipamento da Avaya. Né? Falou, cara, não dá para fazer isso. Né? Como não dá? Mas você já está sendo negativo, você nem tentou. Cara, você não está entendendo, não dá para fazer. Então, assim, tem essas coisas, acontece, mas você engole, né? E fala, tá bom, né? Então eu vou tentar fazer, vamos ver o que sai disso. Mas faz parte, o mundo corporativo é isso, né? Hoje o pessoal, acho que eu falo hoje, né, porque você vai ficando mais velho, acho que você tende a olhar para trás com um olhar saudosista que não era nada daquilo que você achava que era, mas enfim. Mas eu acho que eu vejo que hoje, dando aula, quando eu ministrava aula na graduação, a galera é muito imediatista, né? O cara já quer, ele acha que vai sair dali ganhando 10 mil reais e... Eu lembro quando eu estava na faculdade, por exemplo, o pessoal, o sonho de todo mundo, né, da faculdade de administração era ser trainee do Citibank, né, porque todo mundo ia para o Citibank, ia ter uma carreira maravilhosa, ia ganhar um salário maravilhoso, então ninguém queria saber se o Citibank era uma empresa boa mesmo para trabalhar, era só porque todo mundo queria, então eu também quero. E crescer rápido também, aquelas coisas todas que hoje você vê aí, todos esses jovens passando pela as mesmas etapas. Eu só acho que agora, hoje em dia, é um pouco mais rápido, talvez pelo excesso de informação e do jeito que as coisas acontecem hoje, que é muito mais rápido do que era. Mas é complicado, eu acho, mais difícil talvez para os jovens, né, que estão agora saindo de uma faculdade do que era pra gente, né? Bom, do que era pra mim, do que era pra você, que a gente tem idades diferentes aqui, né? Sendo bem sincero, você é mais novo do que eu. Mas, enfim, quando eu saí da faculdade, né, tinha uma dinâmica. Quando você saiu da faculdade, essa dinâmica já era um pouco diferente. E hoje é completamente diferente, né? Hoje, na minha opinião, o modelo de educação tradicional, né, que é adotado no Brasil e no mundo inteiro, ele não se sustenta mais. Não tem como você preparar os jovens para esse mercado que tem não mais 10 profissões diferentes, que era o que tinha na minha época, né, que você tinha engenharia, direito, medicina, você contava em duas mãos, né, as profissões. Hoje você tem milhões diferentes, né? Você tem como que uma faculdade, por exemplo, pode absorver isso? Eu não vejo como. Você vai ficar criando curso, né? Vai falar, ó, é que nem tinha, né? Na minha época, por exemplo, começaram a criar curso de designer de games e não sei o quê. Tudo bem, fazia sentido. Mas você vai continuar criando todos esses cursos que hoje tem, por exemplo, você vai criar curso de Big Data, você vai criar curso de Internet das Coisas, você vai criar... Não tem como. Não, são milhões de coisas, de assuntos, de temas diferentes, e não dá para você compactar tudo num único curso que chama, sei lá, redes de dados ou ciência da computação, ou seja lá como é chamado hoje em dia. Não tem como. Então eu não sei muito bem como que o modelo educacional tem que mudar, isso é fato, porque não tem como se sustentar do jeito que é hoje, o modelo tradicional, principalmente voltado para a tecnologia, né? Acho que para coisas mais tradicionais como engenharia, direito, etc., tudo bem, mas para a parte de tecnologia especificamente, com todas essas ramificações que aconteceram aí nos últimos anos, eu não sei como que você consegue abraçar o mundo e falar, ó, eu tenho cursos aqui que cobrem esses... Tem linhas de pesquisa nessa área, né? Enfim, na academia lá a gente via palestras sobre isso e hoje o papel do professor, ele vai mudar, né? Não mudou ainda, mas vai mudar. Antigamente o professor era aquele que detinha o conhecimento, né? Então era o cara que tudo era concentrado nele e ele passava aquele conhecimento, né? Então é como se fosse um mapa e ele era um mapa, né? E ele passava ali as rotas pro cara. Hoje em dia ele não é mais esse cara, né? Ele tem que ser o cara que ensina o aluno a navegar por conta própria, né?
né? E é impossível ele deter o conhecimento, porque um negócio que eu estou aprendendo aqui hoje, amanhã já mudou, enfim. Então, mas é difícil implementar isso numa instituição ou em qualquer outro lugar. Existem tentativas, enfim, de até uma metodologia de ensino aberto, o professor é mais um tutor ali, ele não dá aula, enfim, mas é muito difícil. Até os próprios alunos não querem isso, porque é um método de ensino que é muito cansativo para o aluno, porque já tive feedbacks de aluno falando, professor, cara, trabalhei o dia inteiro, eu só quero chegar aqui, sentar aqui e assistir a aula. Eu não quero sentar numa rodinha em grupo e, sabe, ficar o ensino ativo, né, que é cansativo para o aluno e, enfim, né, vai mudar, vai chegar um ponto que vai mudar, sim, não sei quando, né, mas vai mudar. O seu filho aí, 13 anos, ele deve pegar alguma coisa nesse sentido já, desse tipo de metodologia, né, então para ele vai ser mais natural. A gente, pelo menos, é normal a gente pensar com a cabeça dos nossos pais, né? Que o cara ele vai ter que fazer a graduação, vai ter que fazer, enfim, né? Mas a decisão vai ser dele no final das contas, né? Se ele vai fazer ou não enfim, né? A gente tem que estar ali para apoiar e talvez a gente não goste da decisão, mas Eu concordo. As coisas mudam muito rápido, né, cara? Quantos anos tem seu filho? 3. Vai ter muitas emoções, então. Cara, tipo... Dá muito medo, cara. Eu quero ter outro ainda, mas eu fico olhando esse mundo maluco aí e eu falei, putz, bicho, será mesmo que eu quero ter outro? Encerrando aqui, Marco, tá aí já completando 6 anos, né, na E5. Vou colocar aqui também o link dos workshops que você faz lá no blog, né? Pra quem não sabe o que é workshop, a gente chama de live hoje em dia, né? A galera chama de live, né? Então, hoje em dia o nome mais comum o nome da moto é live, então a live é no domingo lá, o Marco deu uma paradinha aí agora, mas vai voltar. Você fez a do E5, eu participei das primeiras lá ao vivo, mas acho que eu pergunto muita coisa e acho que acaba tumultuando demais, então acho melhor ver ela depois gravada. Eu vi as da E5 gravadas recentemente, então muito completo para quem, assim, toda vez que você vê um conteúdo novo que você acha legal, dá vontade de estudar aquilo, né? Então, realmente você fica com vontade de estudar a tecnologia e as certificações, tirando a parte ruim lá da validade das 300 lá, mas enfim, parece que é muito legal. Até para quem não for tirar a certificação, né? Um conteúdo que eu acho que vale a pena porque a gente não conhece de camada de aplicação, né? Quem é de rede não conhece, passou de camada 4 ali, mal faz a CL, você não entende nada, né? Pergunta clichê, cara, pra quem mora fora, né? Provavelmente você tá bem adaptado aí, já tá comendo fish and fries aí todo dia, né? Uma coisa que a Inglaterra não é famosa, né, é pela comida, né? Então, realmente, essa parte que a gente sofre um pouco mais aqui é essa parte culinária. A pergunta que eu ia fazer era isso. O que você sente mais falta, além de família e amigos, né? Então, eu sinto muita falta de amigos, família e comidas, né? As comidas do Brasil não tem nada parecido, né? Então, isso faz muita falta, realmente. A culinária brasileira e não tem lugar nenhum do mundo, né? E aqui, mesmo quando você acha um restaurante de comida brasileira, não é igual ao que você tem no Brasil. Então, não dá nem para muito matar a saudade. O que mata é o que a gente come aqui em casa mesmo, né? Cozinha aqui em casa e fica um pouco mais parecido, mas é uma desgraça, né? A culinária inglesa realmente é um problema um pouco... Não é nem que fish and chips é ruim, né? Porque não é. Até que é bom, é um negócio legal, porque você vai em diferentes pubs, eles fazem de jeito diferente, né? Então é gostoso. Mas você não vai comer isso todo dia, entendeu? Não tem como, né? Não é nem saudável. Eles têm outras comidas e tal, mas é muito difícil. Essa coisa essa diferença cultural, né? Mas eu morei nos Estados Unidos, por exemplo, e os Estados Unidos também tinha lá os seus problemas, né? Estados Unidos, na época que eu morei, principalmente, ainda era muito essa cultura do fast food, né? Então, se comia muito mal lá também. Apesar de ter bons restaurantes horrível, e tal, cara, você comia muito mal. A gente quem vai a primeira vez, fica meio... iludido não, né? Fica encantado, né? Com as coisas que a gente não tem, né? Você come e fala, pô, que maravilha isso daqui. Mas depois de um tempo vendo disso, você fala, meu Deus, não dá, né? Você tem que começar a se policiar um pouco, até pela sua saúde e tudo. Mas aqui tem também, tem bons restaurantes, né? Então tem restaurante italiano, tem vários lugares bons para você comer. Mas a culinária regional mesmo é um pouco complicado. Não é muito bom. Cara, você já comunicou que não vai lançar, né, mais publicação, né? O Cloud Campus também você descontinuou, ela existe ainda, mas para quem já é aluno, né?
Ela tá só eu mantive a plataforma rodando só para o pessoal que ainda tem, né, um plano que dá acesso para ter o acesso à plataforma só, mas não tem mais nada acontecendo ali. Você já falou que quer fazer alguma coisa que você gosta, assim, e tal, né? Você tem algum projeto assim? Ou é manter o blog mesmo, o post, o que você Acho gostar que de postar, você vai o postar? blog é um projeto que eu sempre gostei, né, apesar de ter negligenciado um pouco ele aí por alguns anos, eu acho que é um projeto que eu gosto, né, tenho prazer em fazer. Esse é um projeto que eu provavelmente vou tocar, né? Não pretendo fazer nada mirabolante com ele, nada disso, mas continuar publicando conteúdo, eventualmente uma entrevista que nem você está fazendo, né, com alguém interessante. Mas é isso, ó, dessa parte mais técnica mesmo é isso, né? Eu tenho não tenho nenhuma. A parte do livro, né, foi aquilo que eu comentei naquele post que eu escrevi. Apesar de muita gente ficou chateada, né, com a ideia de não ter mais atualização e tal, eu acho que é o fechamento de um ciclo mesmo, né? Eu acho que tem que acontecer, eu acho que faz parte, é saudável acontecer isso. E assim como aconteceu comigo, que foi o que eu coloquei no post, né? Quando o Yuri Diógenes parou de publicar o livro e eu acabei pegando, né, a lacuna que ele deixou, eu acho que talvez seja a hora agora, talvez, para outra pessoa, talvez você, Calau, não sei, pegar também, né, essa lacuna e aproveitar e crescer, entendeu? E se expor. Eu acho que esse é o meu legado, né? O que eu vou fazer é isso. Eu não pretendo mais realmente atualizar o material. Talvez no futuro escrever um livro sobre alguma outra coisa, algum outro tema, talvez relacionado mais à camada de aplicação, porque não? É uma coisa que eu aprendi a gostar bastante até, saindo um pouco aí do mundo de camada 3, camada 4 e subindo um pouco talvez para as camadas superiores, né? Então isso é uma coisa que talvez aconteça mais para frente, não sei. Preciso só ter um pouco mais de empolgação, talvez, para me animar e sentar e começar a escrever, quem sabe. Cara, é só agradecer mesmo, Marco. Espero que o pessoal goste aí da conversa. Sou muito fã de você. E Tenho acompanhado já falei para você, as animações que você faz, o conteúdo, tá muito bom. E você tem um número de seguidores muito alto também. Eu fiquei surpreendido ali quando eu vi o número de subscribers que você tem no YouTube, né? Você tá com o quê? 18 mil, é isso? 18 mil. Ah, então. Eu me surpreendi. Falei, nossa, 18 mil é bastante, cara. Mas parabéns, com certeza isso é o reflexo do trabalho que você tem feito, né? Eu acho que mais do que merecido. Mas é um prazer. No que precisar, pode contar comigo. Não tem problema nenhum. Obrigado mesmo, cara. O dos subscribers lá, eu comecei a fazer o canal um pouco depois que eu comecei a lecionar em graduação e tal. Eu falava, vou postar vídeo aqui e vamos ver. Que não era nem pra... É lógico que um dia era pra capitalizar mesmo, né? Tentar, enfim, né? Porque a vida de professor, ela é muito... O retorno é bom, mas você vende o seu tempo, né? A sua hora. Então você vai dar aula de segunda a sexta e a gente que já trabalha no mercado. Teve um dia que eu vi meu filho no domingo só. E aí teve uma vez que ele ficou internado por um problema respiratório, nada grave, mas enfim. E eu falei, cara, eu saí, tipo, fui pegar o carro no estacionamento assim e eu tava chorando. Eu falei, cara, não é isso que eu quero, não, beleza, tenho uma grana aqui, não tô rico, longe disso, mas, sabe, não vale a pena, então vou comunicar que eu não, a partir do semestre que vem, não vou dar aula. Os treinamentos têm dado certo e, enfim, né. E uma coisa que me manteve postando no canal é que uma pessoa uma vez de onde foi? Foi de um país da África que fala português. Acho que foi Moçambique. Ele me mandou um e-mail e falou assim, cara, tem 3 meses, 4 meses que você não posta nada. Pô, posta lá e tal, tem me ajudado bastante. Eu falei, pô, velho, se eu tô alcançando um cara aqui lá na África, velho, que tá consumindo meu conteúdo e tá ajudando o cara, acho que vale a pena desprender um pouco do meu tempo aqui pra fazer esse tipo de conteúdo. Enfim, né? É lógico que eu tenho toda a parte que eu uso para vender o meu treinamento lá, mas acho que Mas eu concordo com você, acho que é isso, tem que continuar apostando e é difícil mesmo, né? Você ter energia para criar conteúdo novo, né, o tempo inteiro, não é uma coisa fácil, né? E acho que isso é um problema para qualquer gerador de conteúdo hoje em dia, independente de você ter um blog ou um canal no YouTube, e independente também
do alinhamento. Então eu falei para você que eu sigo, né, alguns YouTubers, não muito famosos, nada disso, mas eu me surpreendo com a capacidade que eles têm de fato de gerar conteúdo, porque não é uma coisa fácil, né? Então você realmente se programar para criar um conteúdo, às vezes uma vez por semana, até, que eu acho que é uma periodicidade até bem curta, né? Pô, é difícil, não é fácil, né? E a maioria deles tem um trabalho de dia a dia, né? Ou seja, eles têm que fazer isso daí fora, né, do horário de trabalho, que é a realidade da maioria. E é difícil demais, não é fácil, né? Então acho que tem que valorizar, assim. Né? Eu acho que esse pessoal que vai depois dar um dislike ali, esses daí é só, para mim é tudo invejoso. São poucos, são poucos. Ô Marco, obrigado mesmo, cara. Aí já são 10 horas da noite, né? Aqui são 6 da tarde, aqui tá um calor infernal, aí deve estar mais ameno aí. Muito obrigado. Se você quiser falar alguma coisa aí, o microfone tá aberto. E é isso, cara. Obrigado mesmo. Prazer enorme participar. Carla, obrigado de novo pelo convite e qualquer coisa que vocês precisarem aí, que você precisar, estamos aí. E mais uma vez, galera, agradecer ao Marco pelo tempo disponibilizado. Se você gostou aqui desse bate-papo, dê like, compartilhe, assine aí os nossos canais e ajude a divulgar o nosso trabalho aqui. Beleza? Obrigado, galera, e até a próxima.